Você está ouvindo? Por que está tão sério? Surprise, motherfucker! O miserável é um gênio! Que demais! お前はもう死んでいる。何？ Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite. A Conexão Nerd. Bullseye. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conexão Nerd, o podcast oficial do Nerd Connection. Eu sou o Gui, juntamente com o Leite Zero e o Robin. E hoje o tema do nosso podcast é redes sociais, cara. A gente vai aproveitar aí esse hype que tá tendo aí a nova rede social do momento. Xinga muito no Twitter. Agora xinga muito no Threads, né? Ou será que não? Cara, não, vou perguntar pra vocês. Eu vou aproveitar o Threads, então eu vou xingar o Gui lá, porque eu não achei legal isso dele apresentar a gente. A gente tem que se apresentar. Eu tô cortando o tempo aqui, cara. Eu tô sendo tão democrático e amável como o Nicolás Maduro. Entendeu? Nicolás Maduro, né? O filho da puta. Então, começamos bem. Vamos começar muito bem. Então, falando em democracia e democrático, vamos falar de Twitter e redes sociais. Vocês estão usando o Threads? Infelizmente. Caralho, velho. Por que infelizmente, velho? Por quê? Não, eu tô de sacanagem. Assim, por enquanto, eu tô achando o Threads mais saudável que o Twitter. Por isso que eu odiei o Threads. Porque a galera ainda, a massa ainda, a Cracolândia ainda tá muito concentrada lá no Twitter, né? Amém, Twitter. Entendeu? A Cracolândia ainda tá lá. A pessoa ainda tá cancelando pelo Twitter. Você não vê... Quando rolar o primeiro cancelamento no Threads, vocês vão perceber que, opa... Cara, o pessoal do Twitter chegou. O pessoal do Twitter chegou e a galera tava indo pra lá com peso. Ai, vamos nos desfazer do Twitter do malvadão Elon Musk. Aí a galera tá indo pra lá. Mas assim, isso até quando? Nos primeiros 5 dias passou aí de 100 milhões de inscritos, né? E foi o hype, cara. A galera tá no hype danado. E só que assim, não adianta você ter uma rede social que só vive do hype dessa primeira semana e depois. Como é que vai ser? Porque a rede social, ela tá... O Threads, principalmente, pelo menos no meu ver, tá uma rede social chata. Eu, por exemplo, eu criei a porra do Threads no primeiro dia ainda, né? Palavreado, criança. E lá agora não pode mais xingar? É o quê? Nicolás Maduro? A rede nos proíbe. Eles censuram e cortam o nosso alcance. Olha lá, não pode... Democraticamente. Já que a gente tá falando, democraticamente. Agora a gente tem que xingar com moderação. Com moderação. Olha aí, ó. Mas enfim. É igual torcida de futebol. Eu estou lá naquela jossa de... Jossa é ótimo. Entendeu? Naquela rede social bobinha. Naquela rede social boba, né? Do Threads. E eu tava lá, né? Desde o primeiro dia eu criei aquela conta do baralho, né? E... Demorou infelizmente eu acabei abandonando. Demorou quanto tempo pra criar? Cara, alguns segundos. Pra criar, a vantagem é que você puxa tudo no Insta, né? Rapidinho tu cria isso era o que eu ia falar daqui a pouco, né? Porque assim, a galera ficou falando, eu tava procurando os dados aqui, acabei de achar, né? O tempo que várias redes sociais demoraram para atingir 1 milhão de usuários. A gente tem o Twitter demorou 2 anos, né? O Pinterest demorou 1 ano e 4 meses, o LinkedIn 1 ano e 3 meses, o Snapchat 1 ano, o Facebook 10 meses, o Zoom, essa plataforma maravilhosa que nós estamos utilizando para gravar o podcast, 9 meses. Não, os Zooms não ouvem não, pode xingar que é ruim mesmo. Não. Manda o pessoal. Isso, manda o pessoal do Zoom tomar no olho do coisa dele. Que isso. A gente usa a plataforma direitinho, vai xingar os caras. De graça, ainda por cima. Se derem o pessoal usava o Twitter e xingava o Elon Musk, por que não? Por que não? Olha aí, ó. Por que o não? YouTube, né? Aquela famosa rede social de vídeos, demorou 8 meses. O Dropbox, que, né, pra fazer pirataria, demora 7 meses. O Dropbox vai fazer pirataria. Alguém não usa o Dropbox pra isso? Por favor, deixe seu comunicado aqui, deixe seu review. Pra fazer pirataria. O Spotify, aquela de música, né? Demorou 5 meses para atingir 1 milhão. O Instagram demorou 2 meses.
e o chat GPT demorou 5 dias para bater 1 milhão. Aí você pensa, caramba, chat GPT inalcançável. Não, o Threads demorou 1 hora. Cara, mas eu acho assim, que em 5 ou 7 dias alcançou 100 milhões. Mas assim, além de ter o hype da coisa. galera, de ter esse hype dessa galera já tentava, beleza, o que é o Threads? Pô, eu quero ver como é que é. E ter a facilidade de você ir pra outra rede social quase que instantâneo. Era isso que eu ia falar. Porque o que acontece é o seguinte, foi 1 milhão em 1 hora. Mas por quê? Você abria o seu Instagram, já não sei se aconteceu isso com vocês, mas aconteceu comigo. Eu abri meu Instagram, apareceu um pop-up. Venha conhecer o Threads, a nova rede social de texto do Instagram, não sei o quê. Clique aqui. Eu cliquei até de curiosidade e pá, parabéns, você fez sua conta. Parabéns. Quer compilar sua bio? Parabéns, você já tem uma nova conta na rede social. Peraí, mas caraca, mas eu não aceitei nada. Não, bacana, não. Você tem uma rede social. Opa, aproveite, use a conta. Use a sua conta, filha da puta. Não, nem Parabéns. isso. Nem pra justificar. É só assim. Queres copiar a sua bio do Instagram? Só isso. Foda-se. Quer copiar sua bio? Já copiamos. Obrigado. Continue assim. Quer seguir todo mundo que você já seguia? Está seguindo. Obrigado. Já tá seguindo. Todo mundo te seguia, te siga. Já estão seguindo. Obrigado. Todo mundo vai receber a notificação que você tem agora uma conta no Threads. E foda-se. Mas eu não queria. Caguei. Acabei de abrir aqui o meu Threads, inclusive. E, gente, é basicamente um Twitter mal feito, me desculpa. É no início. Sabe o que ele me pareceu? Eu não sei se vocês chegaram a usar o cool de vocês. A plataforma cool, né? A plataforma não pode cool. falar palavrão. É o cool. Mas a plataforma é cool, cara. É o nome da plataforma. Não, é a plataforma orifício anal, por favor. Rugoso. Anal não pode. A plataforma agora... peluda. Vai. Depende, cada um faz o que quer com o seu. Agora, falando sério, o cool, cara, ele é tipo o Trends, só que eu achei o Trends mais prático, porque, tipo assim, no cool, quando você quer botar um link, eu quero botar uma foto, você tem que ir lá, clicar na foto, específica. Eu quero botar um link, você tem que ir lá, clicar onde é o link, colocar, eu quero que seja um link de vídeo, você tem que ir lá e clicar onde é link de vídeo, ele vai pegar teu vídeo no YouTube. No Trends, você joga o link, ele já entende o que é aquilo e já coloca no formato que aquilo é o ideal para ser, daquela rede social. Nisso eu achei vantagem. É muito mais prático. Você copia, cola, tchau, vai embora. Se for um vídeo, ele vai jogar no formato de videozinho bonitinho. Mas também, né, cara, a rede social Orifício foi feita por um grupo de indianos aleatórios. Nada contra a Índia, né? Mas vamos ser honestos. Já Cara, tu sabe que são eles que fazem o suporte do teu Windows, né? Do teu olha Apple, aí. do teu tudo, praticamente. Mas assim, eles fazem suporte. Então eles se envolvem. We are here to support you. What's your problem? Olha aí, ó. Você é indiano? Não, eu sou carioca. Diga onde você vive. No, eu vivo na Urca. No, I'm American. I live in Florida. Tipo isso. É assim, É tipo isso. É tipo nesse. Eu lembro, então, cara, quem quer ser um milionário? Cara, não sai essa cena da minha mente. Como eu tava falando com vocês, basicamente o que a gente tem aqui é uma rede social que foi feita pela galera do Meta, né? Que já tem 1 milhão de anos de experiência com redes sociais. Pela galera do Meta, abre aspas. O tio Elon Musk está acusando o Meta de fazer um certo plágio, já que metade do pessoal que está trabalhando ali... Denúncias. Metade do pessoal que está trabalhando ali, na verdade, era ex-funcionário do Twitter. Lacrador do Twitter, que ficou revoltado, saiu e foi contratado pela Meta, na cara dura. Que o próprio Elon Musk... Foi daquela leva de demitidos do Twitter, né? Foi. Não, e o Meta contratou na cara dura pra fazer um Twitter na cara dura. Tipo, é um plágio mesmo. É um plágio. Mas, cara, assim, olha só, na minha opinião... Foi tipo assim, não. O Zuckerberg fez assim, chegou no LinkedIn dele e botou lá: oi, você foi demitido do Twitter? Venha trabalhar numa nova rede social da Meta, por favor. Aí o cara chegou lá: não,
Eu não trabalhei no Twitter, mas eu tenho um currículo pica. Trabalhei na Apple, na Microsoft, no Orkut. Não, no não, não. Google. Só quero quem trabalhou no Twitter. Obrigado. Mas aquele cara, ele só fazia cafezinho pro cara do Twitter. Mas ele é mais Trabalhou no qualificado pra Twitter. vaga do que você. Assim, tipo isso. eu não sei se vocês se lembram, claro, porra, já tem bastante tempo, mas a época do Orkut foi o quê? O Orkut, quando a galera começou a migrar pro Facebook, eu acho que foi mais ou menos em 2010, 2009, 2010, foi mais ou menos Acho que esse por ano. aí. Porque toda vez que aparece pra mim aquelas lembranças no Facebook, o primeiro ano sempre acho que é 2010 que aparece, no caso que eu comecei a postar. Entendeu? Então, assim, naquela época foi uma migração em massa. Você só tem um Facebook, Guilherme? Eu só tenho um Facebook. Você nunca pagou seu Facebook e criou outro? Não, é o mesmo Eu também Facebook. não. É o mesmo Facebook desde 2010. O Olha meu é só. o mesmo Facebook, não é nem de 2010, não. Meu Facebook é bem antigo mesmo. Então, assim, É, o caraca. Facebook, ele já existia antes. Pô, É beleza. dentro da faculdade. Mas o Orkut aqui, na época, pra quem não mexeu, pra quem tá escutando não mexeu, o Orkut no Brasil era a rede social do momento. Era o Orkut. A galera cagava pro Facebook. Facebook era mais negócio dos Estados Unidos. Não, ninguém. Aqui no Brasil não existia nenhum conceito de rede social. Aqui no Brasil era o seguinte, era o site do Orkut, entendeu? Sim, Mas tinha. mas foi o que Não, eu tô começou. falando isso pra quem não sabe, Gui. Tô falando isso pra quem não sabe. Foi o pra quem que não- começou, né? Exato. É. Porque assim, no Orkut, o cara fala, vou entrar lá no site do Orkut. O tinha, Facebook na já época- existia, mas não era. Sim. O pessoal cagava um pouco pro Quando? Facebook no Brasil. Quando o Então, Facebook era começou- isso que eu ia chegar. Uhum. Porque além do Facebook, tinha também, não sei se vocês lembram, do MySpace. MySpace. Pô, alguém usava MySpace? Foi Sério até mesmo? antes. Alguém realmente usava MySpace? O Fazer My- conta no MySpace, tudo bem, mas usar? Cara, eu acho que eu Eu tive criei conta. conta, usei Eu uma tive vez conta. ou outra e larguei. Eu tive conta no É. MySpace, mas eu Porque todo Não mundo usava. tinha, porque se você tinha um Hotmail, você tinha conta no MySpace, querendo ou não. o MySpace, Não, inclusive, o MySpace era antigo, é mais antigo que o Facebook. Hoje não. Existe ainda o MySpace ou já acabou de vez? Cara, o MySpace Cara, eu vou existe num conferir. conceito que não é rede social, é tipo é o seu enfim. espaço dentro da Microsoft lá. É. Se é que ainda existe com esse mesmo nome, tá? Enfim, então assim, na Há época muito do tempo ele deixou de Orkut, ser o que era. a galera começou a migrar. Eu lembro, porque foi uma dessas pessoas que migrei pro Facebook e fui deixando de usar aos poucos. Foi praticamente, cara, todo mundo ao mesmo tempo saiu do Orkut, migrou pro Facebook, começou a usar, começou a gostar e parou de usar o Orkut. E o Orkut E o simplesmente Orkut morreu. morreu. E o Orkut morreu dessa Coitado. forma. Entendeu? E eu Porque, acho uma grande tristeza, porque eu fui membro da Resistência, entendeu? cara, eu não vou mentir, eu gostava do Orkut. Eu curtia muito o Não, Orkut. eu também, Eu cara. tinha muitas comunidades lá, eu criei muitas comunidades, e tinha muitas Caraca. comunidades, cara, eu tinha comunidades com 20 mil, 30 mil pessoas, cara, era uma época boa, não vou mentir pra tu, não. Eu tinha umas comunidades bem idiota. Tinha umas comunidades maneiras e tinha aquelas comunidades muito idiota, tipo. Como é que é o nome? Ah, lembrei. Cachorrinho with lasers. Eu odeio acordar cedo. Pinguim with lasers. Cara, tinha um with lasers, que era aí os laserzinhos saindo do olho. De tudo Darth quanto é coisa. Vader with lasers in the sky. Essa era a melhor. Puta, Cara, nossa, isso é ótimo. Eu acho que deveria haver uma rede social que voltasse às comunidades. Pô, era do caralho as comunidades. Porra, tu mandava os scraps pras Cara, pessoas, e assim, colocava os não é um depoimentos. conceito muito difícil, porque basicamente é só você incluir fórum. Entendeu? O Facebook tentou fazer isso com um grupo. Só que os grupos do Facebook não têm a mesma pegada do que os. Sim, as sim, não, comunidades, realmente. tá ligado? Sim. Enfim, o MySpace ainda existe, tá? O Tá MySpace vendo? ainda Por existe. isso que eu Media perguntei. procurado e achei. Por isso que eu perguntei. Mas, cara, quem usa essa merda? Não sei. É Ele aquela tá com um mesma visual galera. bem diferente, tá? Ele tá com uma pegada meio que de site de notícias, sei lá. É a mesma galera que usa o Bol, né? Bol no lugar do Gmail. Caraca, Arroba quem Bol. ainda usa bol? Caraca, parabéns. Meu Parabéns pra pai você que tem- tem. Teu pai tem o quê? 60 anos, né? Tem 70. Porque é mais ou menos o padrão, o perfil que eu imagino uma pessoa usando bol. Tipo, a pessoa que tem 50, caralho! 70 anos. Cuidado quando pesquisarem bol, entendeu? Porque eu fui botar bol.com em vez de .com.br. Abri um site aqui todo em alemão, fiquei com medo de ser sequestrado por Hitler.
Que isso, cara, que isso. Mas Aí assim, sim, o ball ainda Orkut. existe, meu pai ainda usa o meio dele. Aí, tá vendo? Eu falei, cara. Pra quem não sabe, ball... Não, deixa É. eu dar um contexto aqui. É, Pra quem não sabe, gente, no princípio da internet, porque quando eu cheguei na internet era tudo mato, né? é tudo mato. Era tudo mato aqui, era muito engraçado. Mas o ball era o quê? Era a versão brasileira do AOL. Ah, mas o que é o AOL? AOL é um portal e provedor de serviço online americano chamado America Online. AOL. America Online. AOL. E aí, quando eles vieram para o Brasil, eles fundaram o BOL. Brasil Online. Brasil Online, entendeu? Olha só. É basicamente um bagulho de e-mail, site de notícias. Eles também... Eu não sei se eles ainda têm, pararam com isso, mas eles tinham o bate-papo deles também. Né? Igual o UOL. A imitação do UOL, né? O UOL tem até hoje, eu tenho certeza. Não, o UOL tem. O UOL O UOL não tem. sei. Deixa eu ver se o UOL existe. Eu tinha o e-mail do IG também, não era? Nossa, o IG, velho. O IG não existe. Do fundo do baú. Eu gostava de IG, jogar os joguinhos. caraca. Portal de notícias. É. O IG, O IG existe como portal de existe. notícias. E, inclusive, é ainda aquele mesmo cachorrinho, o mascote deles. Era o cachorrinho branco, né? Não é o mesmo cachorrinho, porque esse cachorrinho já foi de arrasta pra cima, né? Não, mas você entendeu, a mesma raça de cachorro. Ah, tá, pô. O cachorro durar 30 anos, parabéns pro cachorro, coitado. Ou não, né? Ele já deve estar tipo assim, por favor, me mate. Mas assim, Pelo amor de Deus. voltando aqui ao Orkut um pouquinho. Eu lembro que o criador do Orkut, eu esqueci o nome dele, que é o nome dele. Não, eu esqueci o nome dele. Orkut Bayoktuken. O nome dele era Orkut. Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o sobrenome dele. Bayoktuken. Baio o quê? Bayoktuken? Bayo- Ah, sei lá, cara, é um bagulho turco. Porra, tu vai Eu não sei falar invocar. turco. Pô, tu vai invocar Satanás aí. Tu falou o Orkut, nome. ó, abri aqui escrito, peraí. Ah, Orkut Orkut. Bayoktuken. Bayokokten. É. Então, assim, o que acontece? O Orkut, cara, a galera, pô, era um vício danado aqui no Brasil. Quando eu criei o meu Orkut, cara, meu Deus do céu, se eu pudesse salvar aquelas fotos na época que eles deixaram você salvar suas fotos antes de excluir o Orkut, pô, eu não cheguei a salvar nada. E, cara, eu tinha foto pra caralho. Eu perdi Cara, eu devo ter perdido muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E assim, a galera curtia pra caraca usar aquilo. E depois migrou pro Facebook, deu aquele boom danado e foi o negócio das redes sociais aí. Foi aparecendo no Twitter, foi aparecendo no Instagram, WhatsApp e foi. Entendeu? Mas a época do Orkut era muito boa, cara. As comunidades eu curtia pra caralho. Eu era dono de umas 15 comunidades, umas 10, 15. Eu não tô lembrando. Cara, tinha uma comunidade infinita, tinha as comunidades mais diversas do mundo, cara. Não Era tinha, muito tipo bom. assim, eu gosto de comer pão. A comunidade era essa? Eu gosto de comer pão. É. Eu gosto Cara, de tinha pegar... uma que era muito boa. Eu quero ser um ator do mundo entretenimento adulto. Cara, era o pessoal mais viajado do mundo, cara. Você sabia? Eu ria pra caramba. Cara, a minha comunidade favorita era um muito autista, que era o seguinte. Eu sou de menos. Era o nome da faculdade. Da faculdade, meu Deus. Da comunidade. Eu sou de menos. Aí na descrição da comunidade vinha um poeminha meio idiota. Era tipo assim, eu sou de menos porque demais é o que sobra, demais é o resto, não sei o quê. Aí no final, eu sou de menos porque é raro, e o que é raro é valioso. Essa aí era Nossa. maravilhosa. Esse aí tava poético, né? Uma curiosidade, eu não sei se sua... depois pesquisa aí, Robin, pra mim, pra ver se era mesmo. A comunidade que tinha mais pessoas participando era Eu Odeio Acordar Cedo. Eu acho que era Eu Odeio Segunda, não era? Não, Eu Odeio Segundas, isso. Eu Odeio Segundas. Eu Odeio um desses Segunda dois. inteiro. Que tinha mais gente. Tinha mais gente. Cara, eu adorava aqueles depoimentos que você fazia. Você começava. Conheço pouco, mas considero pacas. Todo mundo fazia aquela merda. Meu pai amado, Jesus, caralho. Aí depois veio a questão do Instagram, cara. Veio o Instagram, que a galera no início cagou com força, né? É porque só podia ter quem tinha Apple, né? Inicialmente. Depois foi. Tinha que ter um iPhone, na verdade. Sim, É sim. meio cagado. E hoje, querendo ou não, o Instagram pelo menos na minha opinião, Mas a melhor rede social de hoje. Não vou falar Pra postar Twitter. foto. Pra postar foto, pra você colocar as suas paradas ali. Tem gente que Mas, ganha assim, muito dinheiro com aquilo ali. Fala. Falando do Orkut,
né? Não a rede social, o criador dela. O criador. Ele criou uma outra rede social, né? Ele criou o Hello, que foi o quê? 2015, 2016. 1º de maio de 2016. Nem pesquisei sabia aqui. disso. Nem sabia. Ele criou o Hello e tal. Só que, tipo assim, não ficou popular igual o Orkut, né? Cagou, né, cara? Infelizmente. Porque assim, depois que apareceu o Facebook, essas redes sociais, foram aparecendo 1 milhão de redes sociais. E o que acontece? A galera quer ficar no que a galera já conhece. A não Sim. ser que apareça uma coisa parecida e melhor do que você já usa. Entendeu? Igual o Threads. Pô, se vai falar pra mim que o Threads hoje é concorrente do Twitter, cara, não é. Não é. Se tu for bater de... Tu não vai bater de frente com o Twitter com o site daquele, com o aplicativo daquele. Você não vai. Hoje, dessa forma que você tem, o Threads não vai. Não é concorrente, tá? Cara, Beleza, passou. eu acho o Threads bem ruim pra quem é produtor de conteúdo. Sim, é muito limitado. Porque você tem um problema nele que você não tem como saber qual é o engajamento da tua postagem. Porque, tá tipo assim, muito eu no início, postei. né? Eu não sei quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram no link, se a postagem tinha link ou não, quantas pessoas... Você só sabe, assim, se o cara curtiu ou se o cara compartilhou. Porque acontece. O retweetou, início, né? Seria o retweeter, retweets. Esse Mas início... assim, tu não sabe nada fora isso. Então, esse início é aquele início que a galera tá... Os desenvolvedores, eles estão observando, eles estão fazendo teste, eles estão olhando pra ver, pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui a galera acha bacana, isso aqui na Cara, rede sei lá, social eu deu acho essa certo. função meio boba, sabe? É uma função que, tipo assim, já tem nas redes sociais há 20 anos, né? Não é inventar a roda, Não, sabe? sim. Eu acho assim, é bom você fazer um copia e cola pra ver o que dá certo. De repente o Mark Zuckerberg ficou falando assim, caraca, não quero copiar o que o Elon Musk tá fazendo porque eu odeio aquele merda. Aí o Elon Musk fala que o pau do cara é pequeno, entendeu? Porque quem não sabe, vocês viram, né, que rolou isso, né? Ele postou Caraca, achei isso no Twitter. fantástico. O nível que a gente chegou são 2 bilionários. 2 Eu não bilionários. tenho porra nenhuma mais pra fazer, ficar discutindo o tamanho do pau do outro, cara. O Elon Musk falou que o Mark Zuckerberg é um cuck no Twitter. Olha aí. Cara, assim, realmente. eu não sei se mas que o Mark Zuckerberg tem cara de cuck, ele Cara, tem. o Mark Zuckerberg, Será que o Mark Zuckerberg, ele tem uma cara facilmente socável. Não, isso é. Ele é aquele E o cara pior que é que, você tem assim, vontade de o socar. cara, E o cara parece que ele luta bem pra caramba. Assim, ele Arte faz... marcial e tal. ele faz, se eu não me engano, luta olímpica, né? Aquelas lutas... Não, mas ele também faz jiu-jitsu também, que eu tava vendo. mas o Ele Elon faz Musk tanto também. a luta greco-romana, Tá, né, que é luta essa olímpica. luta olímpica, só muda o nome, e ele faz jiu-jitsu também. E assim, parece que ele luta bem pra caramba. Só que assim, eu nunca sei se um bilionário luta bem pra caramba, ou o cara que tá lutando com ele tá perdendo pra agradar, entendeu? Não sei, cara. Mas assim, que ele tem uma cara de, tipo, eu quero te socar, sabe? Você olha pra ele e você fala assim, Mas assim, esse cara falando, merece um bullying. falando dessa luta dos dois... Eu Vocês prefiro acham- bater no Zuckerberg. Eu, sinceramente, sou Team Elon Musk. Assim, mas agora dessa luta que vai ter dos dois, o que vocês acham? Vai rolar, não Eu vai rolar? eu aposto no Elon Musk, entendeu? Mas vocês acham que vai rolar? Cara, achar que vai rolar, eu acho que não. Mas se Eu rolar, acho que vai vai. ser bem-vindo. Eu acho que vai. Você acha que vai? Cara, eu não sei se você viu o Dana cara. White. Você viu o Dana White falando, né? Não, eu vi o Pelo Dana White já começou a luta, cara. Pelo Dana White. O Dana White, ele conversou tanto com o Zuckerberg quanto com o Elon Musk. Os dois falaram o que estão querendo fazer. Isso Aí eu vi em Las vantagem. Vegas. Em Las Vegas, num octógono do UFC. Não vai ser aquela lutinha de boxe, que a galera coloca aquelas luvinhas e fica, 15 rounds desviando da cara do outro, dando soquinho. Não, isso aí é porradaria mesmo. Cara, de jogar no chão, de aplicar... Eu gosto Olha que tu tá aí, falando olha isso, aí, mas tu não não, aguentava peraí. um round com popó. Peraí. Tá aqui a denúncia no Nerd Connection, na Conexão Nerd, o podcast oficial do Nerd Connection, que Guilherme acabou de desafiar ao vivo hoje, às 2h54 da tarde, do dia 12 de julho,
o Popó pra meia hora de luta. Falou que não aguenta. Falou que não aguenta Filhão, não aguenta 5 minutos no play com ele. filhão, eu não aguento 15 segundos, quanto mais meia hora. Meia hora, meia hora eu já tô Não, no UTI entubado. Você falou. Você Guilherme, falou que 15 Eu acho rounds que tu lá aguenta tá 15 desviando. segundos sim, Guilherme. 15 Não. segundos tu aguenta, é só tu correr bem. Não, aguento. Corre Não, pra cara, que a não. primeira porrada que der, tu já Não, tá no mas chão. ele 15 segundos levando um soco na cara do Popó. Cara, Popó tem quantos anos? 40 e poucos anos? 50? Quantos Olha anos? aí, Ó, ó. peraí. Desmerecendo o Popó. Que desmerecendo, não, Peco. Olha aí, joga aí na internet. peraí. Arcelino Popó de Freitas. Quanto Vamos com a idade ver dele? Não, peraí, desse estou porra. indo Qual a idade agora. 43 anos? Não, peraí. Isso aqui é a quantidade de lutas dele. Não, 40, qual a idade dele? Eu tô tentando achar aqui, peraí. Ele nasceu em 1975. Ô, Guilherme, Ah, Caraca. qual é o seu arroba do Twitter, por acaso? meu roubo do Twitter? Eu não tenho É, Eu Twitter só arranjando pessoal, cara. problema. Ele tem 47 anos. Aí, Oi? 47 anos. Eu não tenho 47 Twitter pessoal, anos. não. Eu só tenho, a Tu gente já só viu tem o do pessoal, Nerdcast. não? socando a melancia? Cara, tu viu que ele apanhou pro Whindersson Nunes, né? Vocês Cara, viram, ele não né? apanhou pro Anderson Nunes. Ele só foi legal com o Anderson Nunes e deixou o Anderson Nunes não morrer numa primeira porrada. Ah, cara, mas assim, o Whindersson Nunes, ele é um cara que, eu vi um pouco da luta, o cara se dedicou, tá? Aquilo Não. ali, ele tava quase, eu não tô falando que tava de igual pra igual, mas Gui. Não, eu sei. Tá, ele se dedicar, tudo bem, mérito dele. Mas aí ele tem alguma chance? Não, Nenhuma. até a galera Cara, do podcast questionaram o Popó, falando assim, pô, tu pegou leve com ele, né? Ele falou, não é bem assim, não, tu pegou leve com ele. Tu pegou leve com ele. Pô, tu, cara com uma mão pesada dessa aí, nocauteando todo mundo, sendo campeão. Porra, tu durar o tempo que durou aí com o Whindersson Nunes, porra. Porra, né? Que também seria escroto, né? Vamos ser sinceros. Ele chegar e espancar o moleque em 5 Mas segundos. assim, Olha só, Oi, fala. olha só. Acabei de descobrir uma coisa um tanto quanto broxante, que é o seguinte. Meu pai O amado. Threads não tem versão para computador. É só nas redes Não, sociais. eu vi. Sim, não tem no pra telefone. computador. Não tem pra computador. Mas enfim, eu estou ouvindo aqui agora no Threads e eu estou marcando aqui o Popó dizendo que você chamou ele pra fight. Falou que não aguenta porrada. Guilherme, a gente vai, eu vou assistir essa luta. Eu vou ver você se dedicar pra essa luta. Fala, E Gui, eu vou no seu velório. fala que eu falei assim, fala que o pai dele comeu a mãe dele. É, Olha aí, ó. denúncias. Denúncia. Cara, Mas assim, não, mas é sério, bizarro. Não, mas é sério, voltando aqui o Elon Musk e o Zuckerberg. Pra mim, cara, já vai ser uma puta de uma luta, vai bater todos os recordes, mas seria melhor se eles colocassem as empresas dele em jogo. O Elon Musk colocando Twitter e o Zuckerberg colocando Meta. Pô, tem um anime com essa história. Putz, Ia ser do peraí. caralho. Ia ser do caralho. Já imaginou? Os dois? Os caras vão Colocando apostando as as empresas. empresas deles nessa Sim. porra. Ué, é tudo ou nada. Coloca tudo aí com as cartas na mesa aí e vai, pô. Cai na porrada dos dois. E vai bater todos os recordes. Inclusive, o recorde hoje de um pay-per-view de luta mais vendido até hoje foi o do Floyd Mayweather contra o Conor McGregor. Que eles bateram o recorde de pay-per-view. Cara, Elon Musk e o Zuckerberg vai bater todos os recordes possíveis. Isso aqui, eu já tô cantando a bola. Isso vai acontecer. Pô, quem não quer ver 2 bilionários donos das maiores redes sociais do mundo cair na porrada? Eu quero ver. Porra, todo Só mundo quer pela ver isso, zoeira. cara. Só pela zoeira. Só pela zoeira. Entendeu? Guilherme, você fala. deu sorte que o Popó não tem o Threads. Sorte minha. Não, mas eu vou pro Twitter, eu vou marcar o Nerd Connection que você chamou ele no podcast. Olha só, vai marcar a empresa, Vou marcar a empresa. vai colocar o nome da empresa em jogo. Ou É seja, isso aí. vão ser todos da empresa contra o Não, negativo. Tô Vai ser deixando todos bem da claro empresa que é um contra. Guilherme. Vai ser assim, Não. o Robin, vai ser todos da empresa contra. Não. Vai ser o Gui lutando e a gente na equipe de apoio, assim, tipo, vai, Gui, vai! Oh, meu Deus, chama o UPA! Cara, vai ser Chama basicamente ufa. isso. Vai ser basicamente isso. E começou a luta, ele caiu e acabou a luta. Vai ser assim. Cara, eu vi Vai ser o assim. Popó, o Arcelino, né? Acelino Popó Popó dos Freitas. Freitas. E, cara, ele socando uma melancia. Já vi também. Cara, é bizarro. A melancia evapora. Eu fiquei assim, caraca, mano, que bizarro.
Não, é bizarro mesmo. Ele arrebenta aquela merda. Eu vi. Tenso. E o cara tem idade pra ser seu pai, cara. Porra, não, porra. Também Basicamente vai ser você apanhando seu pai. não, cara, porra. A cena Eu vai tenho- ser essa. Eu tenho, porra, 31. O Popó tem o quê? 47? 7. E aí, ó. No Brasil de hoje, já tá velho. Podia ser avô. Ah, tem lá no Nordeste a galera, porra, já é avô com 20. Começa cedo. Imagina com, né? Mas, Não, cara, porra. mas assim, Exato. em relação a... Eu queria falar com vocês em relação àquela parada do Twitter. Aquela atualização que eles fizeram tem um tempo atrás. Já tem um tempo, Qual? né? Aquela que você, conforme você vai colocando uma notícia, você tem como colocar o contexto dela, Notas da comunidade. notas da Cara, comunidade. isso. Que é a Eu- auto-checagem da Eu rede. Pô, isso é Eu achei fantástico. isso maravilhoso. Eu não sei você, mas eu achei maravilhoso. Porque Isso aí toda rede social deveria ter. vai se deveria fuder. ter. Pô, se é uma coisa que o Threads poderia copiar. Claro, ele não vai fazer isso por causa da porra do orgulho. Mas, pô, se copiasse isso pro Threads, seria maravilhoso. Não, ele não vai copiar por causa que ele não usa isso no Face nem no coisa. Tu sabe E o a único- gente sabe o porquê, a gente só E não o- pode comentar. Sim, e o único que faz isso é o Twitter, porque é o Elon Musk, ele quer que a galera, tipo, foda-se, que você quer falar o que é, beleza, você fala o que quer e vai também tomar aí como é que é o nome do negócio? Notas Notas da Auto-checagem. comunidade. da comunidade. Entendeu? É. Você vai tomar uma nota da comunidade. Porque Cara, às vezes a pessoa- essa nota das comunidades é muito bom, Felipe porque o Neto, cara cara. chega, Felipe coloca a Neto, matéria, Lula. olha, é assim por causa disso, tá? Obrigado. Não, mas pra mim, assim, vou ser bem sincero, o melhor uso de notas da comunidade que eu já vi no Twitter, e eu vi, não foi print, não foi notícia, eu vi, Uhum. foi durante uma situação aí que teve uma jornalista, como eu vou citar nomes, do jornal O Globo, que ela fez uma notícia desmerecendo lá o governador de Minas, o Romeu Zema. Não sou fã do Zema, antes que alguém me pergunte alguma coisa. Não sou nenhum fã do Zema, não. Já deixei bem claro aqui. O que eu tô falando é apenas compromisso com a verdade, coisa que a jornalista não teve. Mas, enfim. E ela postou lá uma notícia super tendenciosa, falando que ele tinha recuperado um trecho da estrada lá, da MG não sei o que das quantas, ou da BR não sei o que das quantas, sei lá. Acho que era MG, porque BR é governo federal, desculpa, Uhum. viajei. É BR. Da MG não sei quantas contas lá. Aí, tipo assim, falando como se ele só tivesse recuperado esse trecho, porque passa por dentro do sítio dele. Sim. Só que, na verdade, né, aí veio a nota das comunidades falando que ele já tinha recuperado várias outras estradas e que aquela estava no caminho do processo de recuperação. Porque, assim, uma MG encaixa na outra, encaixa em BR, encaixa... Eu vi essa parada, parece que essa estrada é uma estrada vital, assim, é como tipo Teresópolis Isso. Rio, sabe? É uma parada vital para o E estado passar de Minas. pela propriedade da fazenda dele, na verdade, foi uma concessão que acho que os antepassados dele, acho que, né, fizeram para o Estado poder ter uma estrada. Não, ele já tinha a fazenda dele simplesmente existia naquela estrada, que é uma estrada principal. Existia Mas... naquele trajeto. E aí o governo pediu uma autorização para fazer uma MG lá, cederam e tal. E ele estava recuperando já toda aquela estrada. Agora chegou no trajeto que é da casa dele. Mas ele já estava fazendo antes, e os planos que já estavam, né, documentado, porque para poder fazer uma licitação pública tem que ter toda uma documentação para poder ser aprovado e tudo mais. E, tipo assim, já tinha dizendo que ia passar por aquele trecho e iria continuar. Veio de antes, ia passar por e continuaria além. Entendeu? Não foi como se ele do nada pegou e falou: eu vou reformar o trecho da minha fazenda. Não, cara, tinha tudo muito bem definido. Tá ligado? E o Zema é corretíssimo, né, cara? Sim, sim. E o que acontece? Era simplesmente parte de um esquema que já estava totalmente, né, de acordo dentro das regras. Aí você pensa, beleza, ela tomou uma nota da comunidade, né, explicando a situação e ela baixou a cabeça? Não. Ela foi lá se defender, explicando que talvez o que ela tenha escrito tenha ficado meio mal interpretado? Não. Sabe o que a belíssima profissional do ramo do jornalismo fez? Vocês sabem o que ela fez? Não, diga-me. Ela tentou justificar a merda. Pior. Se fosse isso, tava ok.
ela literalmente foi atacar o Twitter e o Elon Musk por conta das notas da comunidade, dizendo que era uma fonte de desinformação, porque as notas da comunidade teriam corrigido ela de maneira incorreta, porque ela já teria informado na matéria dela que fazia parte do trajeto, mas que a crítica ainda era válida por motivo X, Y, Agora eu Entendeu? pergunto Aí pra você pergunta, morreu aí? Não. Não. Ela tomou outra nota da comunidade dizendo que ela estava mentindo mais Pois uma é. vez. Pois é, aí eu te pergunto, cara, vocês imaginam se hoje a gente não tivesse as redes sociais, se a gente só tivesse ainda essa hegemonia da televisão e eles só falando o que eles querem falar, se a gente ter oportunidade de poder falar o que a gente quer falar e poder olhar esse tipo de notícia, entendeu? Poder pesquisar além da televisão, porque antigamente você tinha televisão. Você tinha só televisão. Você se formava por onde? Jornal Nacional, o Jornal da SBT, o Jornal da Record, enfim. Você se formava por esses lugares. E era isso. E jornal. E na banca de jornal. Era isso. Entendeu? Assim, quando a rede social veio, a galera começou a aparecer com canais de YouTube, com informações. Claro, existe Famosa muito mídia excesso. independente. Existe excesso, existe muita informação, sim. Às vezes, Sim, uma existem coisa algumas vem aqui, informações que estão incompletas, informações que estão sim. tendenciosas. Só Pessoas que bate assim, cabeça. só que eu vou falar uma coisa que é o seguinte, né? O pessoal fala uma coisa que é assim, depois que veio as redes sociais, se deu voz para qualquer idiota, porque antes só tinha Sim. voz dos idiotas que estavam na TV. Sim. Essa parte é que normalmente não se fala, né? Porque antes da rede social, os idiotas que tinham voz eram só os que estavam na TV. Ó, quer um grande exemplo Cara, exemplo bacana? eu vou ser bem Rapidinho. Quer um grande exemplo bacana? Meu pai é um cara que assistia muito Globo Esporte antigamente para ver as notícias do esporte. Hoje ele assiste muito YouTube, os canais que ele gosta de assistir de esporte. Com cara, sei lá, do Vasco, com cara, sei lá, de outro canal falando notícias do esporte. Eu nunca mais vi ele assistindo o Globo Esporte, porque ele gosta mais de assistir os canais de esporte do YouTube. Entendeu? Assim, você meio que você assiste o que você quer. Você assiste aquela parada que você tá afim de assistir. Você só não tem aquilo pra assistir. Entendeu? Você tem aí várias opções. Igual, mesma coisa, se for querer comprar alguma coisa no mercado. Você só não tem um mercado, você só não tem uma opção. Você tem várias opções. Se você quiser no mercado A, no mercado B, no mercado C, você pode escolher. Eu acho isso bem bacana, entendeu? Só que parece que essa galera da televisão, eles querem voltar pra essa época, no caso que eles eram os reis, e quer calar todo mundo. Mas enfim, isso já é uma outra história para um. Não, pra outro... isso não parece, não. Isso é eles querem. Entendeu? Cara, Mas enfim, eu fala aí, vou Robin. ser sincero aqui, né? Não sou nenhum bolsonarista maluco, que fica com esses papos de a mídia é isso, a mídia é aquilo. Mas a gente tem que chegar num consenso, né? E entender, Mas, assim, até por todo conta bom disso, relógio quebrado, eles estão certos nesse ponto. Todo relógio quebrado acerta uma coisa. A mídia, desde que existe, ela sempre teve seu favorito. E ela elegia quem ela quisesse. Sim. Os caras ficaram desesperados quando não elegeram o que elas queriam. Você gostando ou não. Vai lá, Robin. Fala aí, Robin. Eu acho que a grande questão aqui não é nem essa. Porque, assim, como vocês falaram agora no final, né? Porque eles querem manter a hegemonia deles. Lógico, como qualquer empresa, qualquer ramo. Sim. Né? Você acha que lá na época de quando não tinha eletricidade, quando surgiu a energia elétrica, que não teve muita gente reclamando e batendo perna e gritando que os males que a eletricidade traria, Sim. a quantidade de empregos que seriam desfeitas, né? Sim. Como os acendedores de lampiões municipais sobreviveriam, o que iria ser da grande indústria de óleo de baleia para acender lampião, entendeu? Óbvio, isso é normal. E até o rádio, falando que o rádio ia acabar. O rádio está até hoje. Sim. Mas um exemplo disso, gente, é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia com a inteligência artificial. Tá aí a galera dos roteiros fazendo greve. Os roteiristas, né, fazendo greve. Mas eles não estão fazendo greve só por isso. Os roteiristas. Não, sim, eu digo um dos motivos. Dos motivos é esse. É que assim, o problema que a gente tem com as redes sociais, com a inteligência artificial, é que ela não tem um vislumbre muito grande de empregos que ela vai criar no momento, né? A gente só vê o que ela vai matar em alguns anos.
Esse é o maior desespero. Com certeza. Eu acho que a grande questão não é nem muito essa. É realmente a gente analisar que empregos, formas de vida, elas mudam, né? Com o tempo, com novas tecnologias, novas novidades, as coisas mudam. E quem está no comando não quer sair dele, entendeu? E é o caso da mídia. A mídia está sendo combatida, vamos dizer assim, entre aspas. Combativa, né? Combativa. Não, sim, mas entre aspas, por conta dessa questão da chamada mídia independente que vem surgindo. Cara, eu Gente, não acho se que a é nem. mídia Eu não acho nem entre aspas, não, Rob. Cara, eles estão sendo bem descarados no lobby para controle Cara, de olha rede só, social a gente e tem essas que analisar. bodegas assim. A gente tem que analisar que toda história tem dois lados, né? Não, sim. Assim, ao Mas mesmo assim, tempo. a desculpa é deixa eu boa, concluir, mas por favor. Peraí, ô Letícia, deixa só o Robin concluir Não, pra show, só show. poder concluir. A gente tem um lado que a mídia tradicional fala, que é de fato, uma parte da mídia, uma boa parte, né, da mídia independente, não trabalha com fatos. A gente cansa de ver, principalmente em questões políticas, como muita gente da mídia independente é extremamente parcial. Defende político X, inventa coisa, é fake news, é isso e aquilo. Mas isso não isenta também uma parte da mídia independente que denuncia as mentiras que a mídia tradicional também joga. Porque a gente porque assim, a vários mídia casos tradicional. onde a mídia tradicional também estava mentindo a favor de um político X. Então, assim, minha opinião, Robson, Robin, o que eu faço? Eu gosto de ver a mídia que ambos os lados odeiam. Se eu vejo um petista e eu vejo um bolsonarista falando mal de uma determinada mídia em comum, é aquela que eu sei que eu quero ver, porque tá batendo nos dois. E aí eu considero imparcial. Um exemplo disso, me patrocine, por favor, CNN Brasil. Mas é um A canal que eu CNN gosto de Brasil não é, não. Imparcial, não. Desculpa. Eu particularmente gosto. Eu gosto. Não, eu já gostar dela é uma coisa. Ela sendo imparcial, aí já é disfarçado. Você vê por quem trabalha nela. A maioria ali tem lado descarado. E ela não tem muito do outro lado. Ela tem um cara do outro lado e Discordo. É desproporcional. Discordo. É só você pegar e assistir os programas. Inclusive, eles têm um programa chamado O Grande Debate, que justamente tem pensadores que são conhecidos nas mídias de ambos os lados, e eles botam os dois para debater e trazer as suas versões. O Caio Coppola é um deles, né? Esse é o único programa que é imparcial. Entendeu? O resto você tem os caras falando descaradamente certas coisas que tu fica olhando assim, mano, isso aí tu tá falando uma besteira do caramba. É porque você não tá acompanhando outras mídias, cara. Aí você acha que essa é absurda. Se você eu acompanho várias mídias, cara. De vez em quando eu me deparo com umas paradas deles que eu acho assim, tipo, pô, cara, tem Jovem Pan, tem uma porrada de outra coisa. Não, a Jovem Pan, absurda. cara. A Jovem Pan não é tão absurda, não, cara. Não, a Jovem Pan tem um viés de direita. Isso aí não adianta você falar que não tem. Ela ter viés é uma coisa. Agora, falar que ela é absurda, eu acho que é calúnia e difamação. Não, porque o que acontece, cara, falar que já é fake news e o caramba, o que acontece? Pelo menos na minha visão. A Jovem Pan tem muito, mas muito programa de opinião. Sim. Então a galera leva muito pro lado do jornalismo e fala que aquilo ali é uma notícia. Aquilo ali é uma notícia, está sendo dada uma notícia. É programa de opinião. Inclusive, aparece até depois todos o final de cada programa da Jovem Pan, eles falam as opiniões dadas pros apresentadores ou comentaristas não necessariamente refletem as opiniões da Jovem Pan. É que as pessoas confundem opinião com notícia, aí acha que é fake news porque não concorda com a opinião do cara. Aí é difícil, porque aí e assim, eu não tô defendendo. Eu nem tô defendendo os caras, mas é tipo assim, os caras só dão a opinião deles. Aí você acha que por eles dar a opinião deles, você não concordar, vira fake news, não. Cara, a CNN dá notícias. Na CNN, eu tô confundindo, porque a CNN tava trabalhando aquela Miriam Leitão. A Miriam Leitão fala coisas como notícia. Não, Miriam Leitão é Globo News. É só na Globo News, né? É na Globo News. Na Globo News a mulher dá notícia, não é a opinião dela, ela fala a notícia, que é só a opinião dela. Mas ela fala como se fosse notícia e mente descaradamente certas coisas. Cara, pra todos os lados. Aí tu fica olhando assim, pô, mano, desculpa. Fake news, o jornal, a mídia tradicional já faz e fazia
desde tempos desde o tempo que ela existiu. E Então, se assim, se você for ver os programas da Jovem Pan, 80% dos programas deles são programas de opinião. sim. Não, É então, o programa de opinião. Mas aí que entra a nossa discussão aqui sobre essa questão, né, das novas mídias. Porque, mal ou bem, quando você pega aí, não é só jornal, não é só canal de notícias, né, o que você quiser chamar. É tudo, né? E a gente tá vendo aí, porque o nosso tópico aqui é redes sociais, né? Mas a gente tá no tópico, é esse. Sim. É E esse. aí a gente vê justamente isso. Porque, assim como a gente vem com notícias, com jornal e tudo mais, a gente vê esse tipo de posicionamento dual em tudo. Porque hoje em dia, um dos meios de se comunicar notícias, que até mesmo o jornalismo utiliza, tanto a mídia tradicional quanto a mídia independente, é o quê? Rede social. Sim. Então, assim, o uso Os de caras redes estavam. Tu viu um lobby fortíssimo que eles estavam querendo passar nessa nova lei? Que era para os jornais serem remunerados por cada clique que tivesse nas redes sociais. Mas já tirou. Eu acho que Isso aí Não. isso já foi retirado já. Não, foi Eu tava retirado, vendo. mas estava na lei e eles fazendo um lobby para passar e falando, não tem nada disso. Aí tu ia ler a lei, não, peraí, tá aqui, meu amigo. E isso aí vai acabar com as redes sociais, porque como é que tu vai manter um troço desse? Isso vai quebrar o pessoal. Não, rede Assim, social já é um acabar. negócio que é utilizado gratuitamente. Acabar não acaba, não. Eu acho que acabar não acaba. Não mas... acabar não acaba, mas você não ia ter mais como colocar um link. Sim, Isso- link esquece. Você... Link ia tirar, pô. Tu Não, acha que os mas caras é que iam pagar? Eu pra- acho que o mais surpreendente disso tudo, é justamente a questão que eles tentam dizer de que, porque a mídia, né, tradicional está sendo ignorada, que a gente está sendo calado, que não sei o quê, a elitização, bibibibobô, mas eles são os primeiros a fazer o quê? Aí você entra lá no site, entra lá no Folha para ler uma notícia, você entra num Dia, num O Globo, no que for. Não, perdão, acho que o Dia não tem isso. Acho que o Dia não, mas Folha e Globo eu sei que tem. Aí, você quer ler essa notícia? Então, por favor, pague pra gente R$500 mil por dia para poder ter direito a ler 3 notícias. Não, Mano. é bem escroto. Você quer ler Aí o essa pior- notícia aí aqui, o tu tem pior que vem com assinar essa pra ler lei, uma né? notícia. Pois é. Eles Aí iam o pior, matar. aí o pior vem com essa lei, porque eles queriam fazer você pagar para poder ler a notícia também na rede social. Tipo, mano, que doença é essa no seu cérebro? Me conta. É aquele famoso controle de tudo, né? Você ter aquilo centralizado, você quer ter aquele controle para você, aquele controle na sua mão, somente o Mas isso é o Estado. de menos. Mas isso é o de menos. Porque você querer ter o controle foi o que eu dei o exemplo aqui dos lampiões e da eletricidade. Acontece, isso é natural. Isso é um processo natural da humanidade. Agora, você querer reclamar de que não estão acompanhando você de graça e você resolve cobrar, vocês não estão me assistindo de graça, então para estimular vocês a me assistirem, agora se vocês quiserem me assistir, tem que me pagar. É o famoso, Oi? é o famoso sou incompetente e tenho que tentar fazer uma lei para que as pessoas me assistam, entendeu? Alguma coisa. Nossa, pelo amor de Deus. Pois é, então assim, cara, se você não tá atraindo público, se você não tá atraindo uma galera Deixa pra eu ver o teu ver. conteúdo, cara, pô, procura outro jeito. Procura outro jeito, cara. A Globo é uma que demorou pra entender que a rede social é uma plataforma que a galera é a plataforma, o pessoal tá todo mundo lá. O pessoal quer saber dali, o pessoal não quer sair dali, isso é isso. A Globo demorou pra entender isso. Depois veio o negócio da Globoplay, eles lançaram a Globoplay, começaram a jogar coisas nas redes sociais, começaram a ver, opa, não é só a questão aqui da televisão, a gente tem que marcar presença também. Eles sabem disso, eles também sabem disso. Não tem como você fugir de rede social hoje em dia. A rede social hoje, ela tá encrunhada no ser humano. Não tem como, é igual o telefone. Cara, é igual essa merda daqui, cara. Você sai de casa, você pode esquecer a tua carteira, mas você não esquece a porra do telefone. Cara, eu vi um cara uma vez, eu não vou lembrar quem falou, mas é que o celular seria equivalente. Sair sem celular hoje seria equivalente na Idade Média a sair sem sua espada.
Pois é, cara. Hoje em dia, cara, você, tipo, pô, anos 80, anos 90, caraca, tu mostra uma porra dessa aqui, tu fala assim, olha, hoje eu não saio, eu posso sair de casa sem minha carteira, mas isso aqui eu não saio não. A pessoa, caralho, porra, pra que é essa merda Mas aí? eu olhei de zero. É uma coisa engraçada isso, porque na verdade não era todo mundo que tinha uma espada, né? Espada era um Não. artigo de luxo. A espada, o cara só tinha. O plebeu só via espada na mão quando ele tava na guerra. E olha lá. É, Pra poder morrer. Pra poder morrer pelo. Pra na ser o ponto de lança. verdade nem isso, porque é engraçado, a gente tem muitas concepções erradas sobre a Idade Média. Mas, por exemplo, o plebeu não lutava na guerra. Lutar em guerras era papel dos nobres. Não, sim, mas tinha o cara que ia pra guerra no. Que era convocado. Não. Essa é Que a não que eu acho era do engraçado. exército pago. Porra, essa que eu então, acho então, engraçada. então, Quem Crusader ia Kings pra tá me guerra? fudendo. Quem Crusader ia pra Kings tá guerra me fudendo. na Idade Média? Os nobres, tá? Os nobres iam pra guerra. Aí Bellatori. começaram a surgir... Exato, os Bellatori, perfeito. Porque a sociedade era dividida entre os laboratori, que eram os plebeus, que era quem trabalhava, labora, Labor. exato. Os Bellatori, que eram os nobres, que eram quem guerreava, porque Bellatori vem de bélico, de guerra. E os oratori, que eram o clero, os que oravam. Então a sociedade era dividida em três. Então, assim, na verdade, os plebeus não iam pra guerra, quem ia pra guerra eram os nobres. Era a grande justificativa para os nobres serem nobres, para os nobres merecerem o luxo, para os nobres merecerem o dinheiro, para os nobres merecerem toda a exceção. O Era acordo justamente- do feudalismo era esse. Tipo assim, olha, eu vou estar aqui, vou receber, vou ter um certo conforto aqui e tal, mas a hora que der merda, pode deixar que eu resolvo. Quem Ou vai vou lá receber- tomar a espadada no crânio sou eu. Ou eu vou conseguir fazer um bom acordo pra gente se livrar do problema, ou eu vou cair na porrada por vocês, tá bom? Exato. Mas assim, em último Tanto é que caso. nesse período até os reis iam para as guerras, né? Sim. Isso que o Robin tá falando realmente, cara, faz muito sentido, porque quem tinha melhor educação, principalmente a educação pra guerra, pra você guerrear, eram os nobres, né? Se Era você. Não tem como você colocar uma espada na mão de um camponês. Cara, o trabalho do cara era o quê? Recolher bosta, cuidar do gado, e é isso. Mas assim, tinha alguns cara não camponeses que iam pra guerra, mas aí o cara tinha um tratamento meio diferenciado. Os peasants, né, que falavam, né? Os peasants. Só que assim, Não, é legal que você podia plebeu. ser um camponês, nascer como camponês e terminar como um cavaleiro se você demonstrasse sua habilidade em batalha fosse assim, oh, meu Outra Deus. mentira da Idade Média. Outra mentira. Ninguém sai da. Você nasceu plebeu, você morre plebeu. Não, Só dava tinha sim. Não, Dava não dá. sim. Isso aí dava. Posso Isso aí falar? dava. E Sou quem historiador, provou posso isso foi falar? aquele cara daquele portal lá, eu esqueci o nome daquele canal. Robin, E ele Robin, mostrou os desculpa. inscritos que dizem que provam. Robin, desculpa, eu sei que eu tô assistindo muito Game of Thrones, eu acho que deve ser por causa disso. Não, mas tem aquele acontece? canal que o cara falou, cara, tem os registros. Você Cara, não se o cara sabia. falou, ele falou errado. Eu posso te dar certeza. Fala aí, tinha então, fala um aí. jeito. Fala aí. Só tinha um jeito de você deixar de ser plebeu e virar nobre. Um único. Não é nobre, virava cavaleiro. Os cavaleiros são nobres. Não, era uma classe, tipo assim, não Não. era nobre, não. Era tipo assim, você no terreno no feudo, você ganhava uma terra pra você. Você é um plebeu, parabéns. O Não, mais engraçado. não é um plebeu, você é um plebeu plus. É mais Você engraçado. tinha título de cavaleirice. Plebeu plus. Adorável. Você tinha mais título de engraçado- cavaleirice, podia ter até plebeu trabalhando pra tu. Hein? O mais engraçado é que a gente começou a falar de redes sociais, a gente tá falando de cavaleiros e plebeus. Cara, aqui é o Nerd Connection, Mas, enfim. o maior podcast com TDAH que existe. Você podia Mas fala aí, pagar um título de nobreza. Você podia comprar um título de nobreza. Era extremamente caro e você virava nobre. Seus filhos seriam nobres e por aí vai. Toda a sua família seria nobre. Você ganharia um pedaço de terra, você, né, responderia diretamente ao senhor feudal. Tudo aquele esquema tradicional. E aí sim você receberia treinamento, lutaria em guerras com cavaleiro e tudo mais. De outra forma, não tenho conhecimento só. Até onde eu sei, que eu não sou detentor de todo o conhecimento da humanidade, mas até onde eu Depois sei... vê o canal, eu vou te botar o canal, o Escudo de Armas, eu acho que é isso.
Eu sei qual é o Pode ver. canal. O cara Mas, explicou enfim. lá como é que funcionava o esquema. Aí ele botou os escritos históricos dos historiadores, blá lá, que ele se baseou. Ah, eu tô Aí ligado qual canal é, é. aque- Eu tô aí aquele, ligado. aí aquele argumento Sei. chato que eu não gosto de dar, mas de vez em quando é válido, que é o aí tem que ir lá e ver a fonte que o cara usou, se ela tá certa ou errada. Exato. Sim. E aí é o Mas famoso enfim, discute com voltando o às redes escritor. sociais, vamos Fala aí, voltar Robin. às redes sociais, né? Vai lá, Robin. Você ia falar alguma coisa, né? Então, vamos voltar às redes sociais. A gente já encerrou essa questão, né, de discussão de quem tá certo, quem tá errado e tudo mais. Então, Todo mundo o que tá a gente- errado. Ninguém tá certo, mas todo mundo tá certo e ninguém tá errado. E todo mundo tá errado e depois tá certo. É isso aí. Dilma Rousseff. E Dilma Rousseff. Ninguém ganha, todo mundo perde e ninguém vai sair perdendo, todo mundo vai ganhar. Sei lá. Mas enfim, vai lá. Saúde é Vai lá, mandioca. Sou da mandioca, vamos lá. Puta que pariu. Puta que pariu. Podcast era o show de stand-up mais caro que o Brasil teve. Olha aí. Vai lá. Que delícia. Cafezinho. Oi? Mas então. Pra ficar totalmente aleatório, né? Já que tá todo mundo aqui 100% random, tava faltando isso. Mas enfim, então, em termos de redes sociais, gente, eu acho que a grande questão aqui é justamente a gente analisar que as redes sociais mudam, né, de acordo com as mudanças da sociedade no geral. Sim, Por isso que são sim. redes sociais. Sim. E a gente vê o quê? Nos últimos anos, principalmente desde a última eleição dos Estados Unidos, e que acabou reverberando aqui no Brasil também, que a gente sabe, acontece nos Estados Unidos, pode ter certeza que daqui a alguns anos vai acontecer no Brasil também. Sim, é uma cópia. É uma cópia. O Brasil vive copiando os Estados Unidos. Vive de Então, copiar assim, os Estados Unidos. Até em Teve a questões que a eleição gente não lá. tem nada a ver historicamente, a gente copia os caras. Sim. Pois é. Por exemplo, a gente teve lá a questão da eleição, né, do Trump contra o Joe Biden. Toda aquela merda que deu lá de fake news, de intervenção internacional, de blá, de blá, blá, blá. Repetiu-se aqui a mesma coisa com Lula e Bolsonaro. Porque cópia, né? Foi um copia e o cola, Trump né? perdeu, aí a gente foi lá e invadiu o Capitólio. É aqui mesma coisa. Cara, É a é mesma a coisa. mesma coisa. Cara, Mesmo. o dia 8, como eu vi, né, o grande Chocolate Cumprimento, fica aí quem pegar a referência, falou: pô, se o Bolsonaro quisesse resolver o problema, é só decretar estado de sítio, porque aí o Lula ia olhar assim, não, opa, sítio não é meu, é de um amigo meu. Puta que pariu. Mas, Caralho. enfim, aí o que acontece é o seguinte. Por que eu entrei nesse assunto? Porque a gente viu lá nos Estados Unidos essa questão da eleição e da invasão do Capitólio, uma grande necessidade de haver o quê? Um jeito de saber quem está mentindo, quem está falando a verdade, de trazer provas aonde geralmente provas eram dispensadas. E aí surge esse contexto, né, do Elon Musk se pôr como um grande defensor da liberdade de expressão, da verdade, não sei o que lá. E ele vem com a nota das comunidades, que a gente já comentou aqui. E Na aí verdade, ele não veio como defensor da verdade. Ele veio só como defensor da liberdade de expressão. Como ele não queria que centralizassem o discurso de que é verdade ou não, ele te deu a oportunidade de botar aqui. Não vai ser um órgão aleatório pode ter viés, que a gente viu muito site de checagem no Brasil, tinha um viés muito maluco, que dizia assim, não, isso aqui é verdade. Eu olhava assim, não, cara. Teve um que foi muito bom que eles falaram, isso aqui era mentira, tal. Eles botaram toda uma matéria, eu olhei assim, cara, eu vi o vídeo, o sujeito realmente falou isso. Eu vi o vídeo ao vivo, eu tava vendo o jornal quando o cara falou isso. Ele realmente falou isso. Tinha gravação do cara falando isso. E o site de checagem falou que era mentira, que o cara não tinha falado aquilo. Então o que o Elon Musk fez? Cara, tu achou que o cara tá mentindo? Bota a nota aí e diz: o problema não é mais meu. Eu não vou ficar bloqueando os outros falando, você mentiu. Por quê? Uma coisa muito doida é que na época do Twitter, quando baniram o Donald Trump, eu não sei se o Robin vai lembrar, quando baniram o Donald Trump, o líder, se eu não me engano, foi o líder do Hezbollah, tinha conta no Twitter e ele tava simplesmente falando o que ele queria e o Donald Trump tinha sido banido. Caralho, qual o critério deles? Isso é completamente maluco, cara. Como é que você permite que o líder do Hezbollah tenha conta, mas
O ex-presidente dos Estados Unidos, não. Tipo, qual o Na critério época ele disso? era presidente ainda. Na época ele ainda era É- presidente, né? Baniram ele como presidente, exatamente. Cara, então assim, é muito louco. Tipo, não, porque eu não gosto muito do presidente. Cara, independente de você gostar ou não do cara, tem muito presidente aí que eu não Pra gosto quem não de sabe, vários países. tá? Mas Pra assim, quem aqui porra. é criança, para quem aqui é criança ou para quem aqui é muito desatualizado das informações da vida, o Hezbollah é literalmente em árabe, né? Partido de Alá, ou partido de Deus, né? Que é como eles chamam, Deus é Alá, mas enfim. é um grupo terrorista com Calma. islâmico É uma radical organização, loucão. política e paramilitar fundamentalista islâmica xiita transnacional que Caralho. foi fundado. Eles né? são xiitas. Eles são xiitas. Porque xiita é um tipo de é uma denominação religiosa, é um tipo de religioso ali dentro. Sim. Vamos lá. É O que que o pessoal xiita e taxou de sunita? xiita quem é fanático, né? A gente teve É. essa tradução errada Perfeito. pra gente. Não é uma tradução, é literalmente uma simplificação. Por quê? Não, é uma tradução errada, porque não tem a ver com. O xiita, originalmente, não tem a ver com fanático. A gente transformou o xiita em fanático. A gente simplificou, né? Super simplificou, oversimplified a questão. Eu não É acho, que não. Acho mais tradução errada. Os xiitas e os sunitas, eles são dois grupos de uma mesma religião. A questão é que os sunitas são mais tolerantes e os xiitas são mais tradicionalistas, conservadores, que não aceitam mudanças. Então eles são o que a gente chama de radicais, extremistas, fundamentalistas. Eles não são extremistas, lá, cara. A gente traduziu errado mesmo. Tem muito cara dessa outra. Como é que é o nome que tu falou o outro? Sunitas? Sunita que também é radical, é só região. Não, mas eles são. traduziu errado né? pra caralho, coitado dos caras. Não me Eu entenda acho mal. injusto. Não me entenda mal. Não é que os sunitas não são radicais. Cara, é tipo, Eles é também você são. imaginar que, tipo assim, só porque o cara se declara conservador, ele é um radical. Você olha assim, cara, você não sabe conservadorismo. Mas não é isso, Gostando não é ou não. Gostando. Não é isso. Você tá viajando aí. A questão é o seguinte: ambos são radicais, ambos são responsáveis por atos violentos. A questão é que os xiitas são mais ainda, entendeu? Entre os dois piores, um é menos pior, entendeu? É nesse quesito. Mas ambos são radicais, ambos são violentos, ambos são... Enfim, não vou falar muito, senão acho que a gente já tá entrando no mérito que, assim, a gente gente não precisa entrar, que eu acho que, assim, é um grupo radical pra caramba. É o TDAH batendo de novo. É um grupo Nerd radical, religioso. Tem o Podcast seu com TDAH. podcast, tem o seu podcast chamado Conexão Nerd, onde os 3 hosts têm TDAH e não se tratam. Então é uma maravilha. Pra que se tratar, meu Deus? Mas assim, Mas enfim, eu tava falando do Hezbollah, porque pra quem não sabe o que é, o Hezbollah, na verdade, é um partido político, só que tem um braço armado e eles gostam de fazer umas explosão aí por aí. Eles gostam de fazer um tchabum, explosão. É o ritmo do verão, entendeu? É um bagulho nessa pegada aí. Quem é o partido político que também tinha um grupo paramilitar? É o partido nazista, né? Pois é. Mas isso não vem ao caso. Mas esse aí pode falar. Não pode falar é o presidente de um país. Aí tu fica com aquela cara, tipo... Pois tem algo errado, na né? época eu fiquei me questionando isso. Falei, pô, caralho, qual o critério? Qual o critério que eles estão usando pra você ter o líder do Hezbollah falando o que ele quer falar, o cara que pratica terrorismo, porra, pra caralho, e o Trump, cara, isso aqui não é defender político A, B ou C, tá? É simplesmente tentar entender o critério daquela galera na época. Cara, o cara é o presidente eu do não país, gosto. maluco. Você calar ele é coisa de maluco Tipo pra mim. assim, eu não gosto do cara, vou calar o cara. Meu irmão, assim, se ele tá cometendo algum tipo de crime, ele vai responder por isso. Simples. Entendeu? Porra, o líder do Hezbollah tá aí, matou uma porrada de gente, tava lá falando. Cadê o cara? Vai tirar o cara? Não vai. O cara tá lá, firme e forte. Aí o outro que era presidente dos Estados Unidos, falou: beleza, você pode não gostar dele, pode ser fanfarrão, pode ser grosso, pode ser bronco. Cara, ele falou o que ele quis falar e você tirou o cara da rede social. Pô, então assim, o pau que bate de Chico também tem que bater em Francisco. Pelo menos assim, é na minha opinião. Entendeu? É um duplo padrão que eu acho muito bizarro. Se tira um, também tem que tirar o outro.
Não é por causa, eu gosto de político A ou político B, eu vou deixar o político A porque ele concorda com as minhas ideias aqui, e o político B, ele fala coisas asneiras, coisas que eu não gosto, então eu vou tirar ele daqui. É isso que eu penso. Basicamente isso que rolou. Porque Vai. de alguma forma, assim, claro que o Trump tava falando muita merda, tá? Não tô aqui passando pano pra ele. Não, Mas, assim, isso aí é o de menos. Em que nível de racionalidade da pessoa pra olhar e falar, o Donald Trump tá falando merda aqui, ele realmente tá falando merda. Mas, porra, como assim o nível de merda que ele tá falando ainda é considerado pior do que um cara que literalmente pede pra matar qualquer judeu que vê na rua? Sim, pois é. Mas assim, é o que eu não entendo. o Twitter, eu não lembro se chegou a ter isso, mas lembra quando o Mark Zuckerberg sentou lá no Senado? Na cadeirinha Sim. do Senado, Ele teve que prestou- prestar com uma cara de prestou um bunda, depoimento. cara, É. com uma cara de bunda, coitado. Foi. Dava até pena, ele fazia uma cara de pobre de mim, oh meu Deus, eu tô aqui, eu Teve sou que responder pobre, 1 milhão de coitado. perguntas lá, eu lembro. Uma das perguntas que ele respondeu, e aí ele teve que realmente admitir que o povo, né, que fazia essa, e vamos botar assim, essa censura, não é censura, curadoria, né, das redes sociais, eles realmente tinham um viés, vamos botar assim, democrata. E aí eles Sim, do censuravam Partido realmente. Democrata Americano. Eles realmente censuravam progressista, né? Eles não eram nem muito. O democrata hoje em dia se diz progressista, mas quem sabe da história do democrata sabe que de progressista ele não tem nada, né? Afinal, os caras criaram o Ku Klux Klan. Mas. Não, o Partido Democrata foi o partido que ficou do lado dos Estados Confederados, né? Sim. E você que tá escutando isso, acha que a gente tá de caô? Dá uma pesquisada que você vai achar. Vai estudar, criança. Vai estudar. Só isso que eu te digo. Vai estudar. Agora, o cara realmente, eles admitiram que os caras tinham um viés e eles estavam analisando com esse viés. Aí ele admitiu realmente que isso acontecia. Então, eles bloqueavam pessoas que tinham... Tipo assim, você do outro lado, você tem uma opinião que a gente não concordou, a gente vai tirar que você feriu as normas. Mas onde está nas normas dizendo que você não pode dar essa opinião? A gente inventou e você não tem como reclamar mesmo, então fica quieto aí na tua. Eu só falo o seguinte pra vocês. A censura, ela não tem ombro. A partir do momento que ela começa a subir, ela vai direto. Entendeu? O problema de censura é só uma. Ela só vai ser legal pra você enquanto o detentor da censura estiver do teu lado. Porque a hora que o cara, que detentor do poder da censura virar assim... É igual, essa lei... você tá falando, eu também não gostei? Aí tu se ferrou. Essa lei das fake news que vai passar, isso... cara, você acha que um cara... Hoje quem tá com o presidente da República é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Amanhã pode ser outro cara e pode ser do viés que você não gosta, do lado que você não gosta. Quem diz que esse cara não vai usar... Quem disse que esse cara não vai pegar essa lei e vai usar contra você? O que salva os Estados Unidos é que eles têm um valor da liberdade de expressão absoluta. Uma parada até meio bizarra deles. Vamos voltar aqui no Brasil. Isso. Inclusive, é bom pra gente falar, porque olha só, não, beleza, porque tá passando essa lei, agora vai parar com isso e aquilo. Beleza, irmão. Quero ver se amanhã ou depois volta lá o Bairolairo pra porra do poder e com sangue nos olhos e se aproveita dessas leis aí, de que ele define, ele e os amigos dele lá definem o que é verdade e o que não é. E aí, ó, quero ver você porque hoje, o que acontece? Hoje o poder... Não vai ser legal, não. Hoje o poder... Isso aí não é legal pra estar na mão de político nenhum. Não é. Político Concordo. Tem que ter esse tipo de poder. Porque, na verdade, essa lei, ela só diz uma coisa. Você não pode falar mal do político que está no poder. Ponto. Sim. Se você acha que essa lei diz alguma outra coisa sem ser isso, meu amigo, você ainda está na... Enquanto a gente aqui no Nerd Connect está na quinta série eterna, zoando todo mundo, você ainda está na segunda série. Se é que você saiu do ginásio. Do ginásio não, do jardim da infância. Qual que é o resumo? Tá garoteando muito. Qual que é o resumo da história? Essa galera, a gente elege eles, a gente vai lá, vota, esses caras passam com tantos milhões de votos. E depois eles querem calar a nossa boca. Exatamente. Tipo assim, eu vou repetir novamente pra galera não chegar e falar que a gente tá defendendo político A, B ou C. Cara... Todo político é filho da puta. Todo político é sim filho da puta, entendeu? Então assim, você vota no cara, aí depois mais pra frente você vai lá cobrar ele vai, chega na rede social e fala, ai, mas eu estou sendo atacado. Cara, não, você tá sendo cobrado.
Se você falou o que você falou antes da campanha, falou que ia fazer A, B ou C, você tem que fazer. As pessoas votaram em você exatamente para isso. E aí o cara não pode ter uma eu lei acho que diga assim, independente, cara, você tá me cobrando por eu falar que ia ter picanha, isso é fake news. Eu nunca falei que ia ter picanha. Metáfora. Metáfora, Cara, metáfora. Eu tô falando aqui que é uma metáfora que eu fiz agora. Então, um político, ele não pode ter poder de ditar o que o povo pode ou não falar. Não pode, Gente, não Zé, pode. eu acho que o importante é a gente analisar justamente isso. Político nenhum tem que ter esse tipo de poder. É como o Gui acabou de falar. Nenhum. Você vai lá, vota no cara. O cara só tá lá porque você votou nele. Isso é importante. Porque o podcast do Nerd Connection é piada, é brincadeira. Tá bom, mas vamos falar sério aqui agora. Democracia funciona assim. Você vai lá, você vota naquele arrombado. Aquele arrombado é teu funcionário. Político não é divindade. Político não é ser que você tem que ficar lá idolatrando e bajulando. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele de centro, do que for. Política é um cara que você escolheu para estar lá te representando. E se por um acaso entrou um que você não escolheu, não é que você não possa cobrar. Pelo contrário, amigo. Tem que cobrar. Ele tá lá com o seu imposto da mesma forma. Sim. Então, assim, não tem essa. Entendeu? Tem que cobrar, tem que reclamar. E se tiver que xingar, tem que xingar. A grande diferença do Brasil para os Estados Unidos Tom sumiu, é uma né? coisa que o Leite Zero estava até indo falar, mas se ele não me importa, eu vou completar aqui. Que a questão dos Estados Unidos é o seguinte: nos Estados Unidos existe na Constituição americana, né, o direito à livre expressão. E não é tipo, não, todo mundo pode falar. Não, existe uma emenda para isso. Uma emenda constitucional específica para isso. Até onde eu sei, nós não temos isso na Constituição brasileira. Eu posso estar enganado. Não sou o grande... Aqui é meio relativizado, entendeu? Os caras vão tentando relativizar o direito. Cara, aqui, vamos ser sinceros, a Constituição brasileira é meio cagada, né? Não, a Constituição brasileira é bem cagada, só que o meu maior medo da Constituição brasileira é que eu não confio nos políticos que existem hoje para fazer uma nova Constituição. Exatamente, então eu somos prefiro ficar com dois. essa cagada, sabe? Somos dois. Tipo, uma merda, mas é que a gente tem. Mas a gente não podia fazer outra. Não, com o atual cenário, melhor não. Melhor Deixa não. do jeito que Deixa do jeito que tá. Vamos desse meio bosta pra um bosta completo, entendeu? que senão acontece? vai vir uma coisa pior. A Constituição americana, ela tem na sua primeira emenda, né, logo na primeira, the First Amendment, né, que diz o seguinte, eu poderia ler em inglês, mas vou tentar traduzir melhor. Pelo amor de Deus. Porque o meu nível de inglês é o seguinte, eu já sei ler em inglês e traduzir na minha cabeça. Então, ter que traduzir em tempo real é um pouquinho mais complicado. Não trabalho com aquilo de... Como é que se chama? Tradução simultânea, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui. A primeira emenda faz o seguinte. O Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou que proíba o livre exercício dela, ou que restrinja a liberdade de expressão, de imprensa ou do direito do povo de se reunir pacificamente e de solicitar ao governo a reparação de queixas. Vamos lá. O que isso quer dizer no geral? Lá, basicamente, a primeira emenda da Constituição proíbe essa lei que estão querendo passar aqui no Brasil, que é o quê? Não pode criticar político. Mano, você tem a sua liberdade de expressão garantida e restrita. Você pode ir lá falar o que você quiser. Claro que não é como se você pudesse chegar lá e falar, não, porque eu quero que, sei lá, eu quero que você vá lá e mate o presidente para poder a gente instaurar um regime nazista aqui na América. Não é isso. Não é isso. A questão é, você pode muito bem chegar e falar, porra, o Joe Biden é um filho da puta. Ele passou uma lei lá que faz todo mundo... Apesar que não é crime ser nazi nos Estados Unidos. Inclusive tem um partido. Inclusive tem partidos. Tem um partido nazista lá. Assim, eu acho tem pouco um partido exagerado. da maconha. Tem um partido da maconha. Assim, tu pode ter partido do que apoia até os tio Pedro aí. Os caras são... Não, isso assim, é na Holanda.
Os caras levam. Na Holanda. A Holanda é um país muito legal para você levar suas crianças, só que não. Só que assim, os caras levaram a parada a um nível, realmente, olha, não pode proibir as pessoas de falarem. Ah, mas o cara tá falando merda. Sim, ele tá falando merda. E daí? E daí você vai denunciar que ele está falando merda, mas ele tem o direito de falar a merda que ele quer. Calúnia, difamação. O que acontece? Alguém aqui já viu aquele filme do Tom... Acho que é com Tom Cruise, não tenho certeza. O Minority Report, a nova lei. Eu tô ligado. Cara, eu acho muito maneiro esse filme. Ele corre bem pra caramba. O conceito é o seguinte, irmão, você pode falar o que você quiser. Só que entenda uma coisa. Você não pode incitar um crime. Você pode falar. Você pode ter a sua opinião. Você pode defender ela. Mas sabe qual é o problema que aqui no Brasil fizeram? Calma aí. Aqui no Brasil, não tô falando lá nos Estados Unidos, não. Mas aqui no Brasil Deixa eu peraí, coisa que não seja crime. E aí criminalizaram tudo que eles querem que você não fale. Letícia, deixa só o Robin completar. Peraí, só um minutinho. Senão fica A grande questão é o seguinte, por exemplo, como você bem citou, lá tem o Partido Americano Nazista, o Partido Nazi Americano. Só que o que acontece? Em primeiro lugar, a gente sabe que as eleições americanas não têm espaço para um terceiro partido. Ou é o republicano ou é o democrata e acabou. Mas, mesmo que tivesse alguma chance de ter um maior destaque e fazer algo, eles teriam que seguir dentro da Constituição. Tecnicamente, tem sempre um que disputa um terceiro. Não sei, mas acho que é um partido. Não é partido. Não, pode ser todo mundo, pode ser vários. Só que aí você trabalha como independente. Você não tem candidatura. Tem candidatura independente, você não precisa de partido. Você pode ser vários independentes. Só que o independente, ele não. Dificilmente ele vai conseguir se candidatar em todos os estados. Então ele não consegue ganhar. Não tem força, mas enfim, vai lá. Mas o que eu estou falando é o seguinte: na verdade, nos Estados Unidos você não precisa de um partido. Por isso que tem a questão da candidatura independente. Só que assim, existem vários partidos, e esses partidos podem sim participar. Por exemplo, o Partido Nazi Americano tem lá uns lugares que eles participam das eleições, eles mandam seus candidatos, e os caras não disputam como independentes, eles disputam como membros do Partido Nazi Americano. A questão é, eles têm que trabalhar dentro da Constituição americana, entendeu? Eles não podem, por exemplo, chegar lá e falar, não, beleza, vamos dizer que por algum motivo satânico estamos vivendo uma distopia caótica, onde o próximo presidente americano é do Partido Nazi Americano. Ele não pode chegar lá como presidente dos Estados Unidos e falar, então, a partir de hoje eu tô caçando e matando todos os judeus. Não, ele não pode. Sim. Ele tem a liberdade, se ele quiser chegar lá e falar, eu acho que isso pode. Eu acho que deveria ser feito isso. Mas por exemplo, se acontecer como aconteceu de fato, né, em Greensboro, na Carolina do Norte, North Carolina, em 79, teve um massacre lá por conta de opiniões, né, de discurso de ódio que membros do Partido Nazi Americano e da Ku Klux Klan fizeram. Né? 5 manifestantes foram mortos gratuitamente lá. Eles deixaram de ser presos porque, opinião, liberdade de expressão. Não, eles cometeram um crime. Eles cometeram um crime, Cometeram um crime. Entendeu? Então, assim, como eu estava falando, a diferença dos Estados Unidos e do Brasil é essa, porque lá você tem a liberdade de expressão irrestrita. Só que isso não quer dizer que se você motivar um crime, você não vai ser preso. Irmão, se você for lá e fazer discurso inflamado, que é como eles chamam, né, inflamed discourse, você paga pelo seu discurso. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de acompanhar é um programa no YouTube, eu também agora tenho acompanhado bastante como podcast no Spotify, que é o Audit the Audit. E ele serve justamente para poder ver aonde uma abordagem policial foi constitucional ou não, lá nos Estados Unidos, obviamente. E uma das coisas que o cara lá, que o host sempre fala, é que você pode, por exemplo, virar para um policial e mandar ele tomar no cu, chamar ele de um porco filho da puta. Não é crime, não é igual aqui no Brasil que tem o... Como que é o nome? Desacato à autoridade. Isso, obrigado. Desacato à autoridade. Não, lá você pode virar a polícia e falar, vai tomar no teu cu, teu porco de merda. Não é crime, você não pode ser preso por isso. Agora, entretanto, porém, por todavia, existe uma linha tênue entre o seu direito da primeira emenda, né, da liberdade de expressão, e o discurso inflamatório. Porque se de alguma forma um juiz, ou no caso lá nos Estados Unidos, o tribunal do júri,
entender que você insistiu no discurso, insistiu de uma forma que fez aquele policial reagir, né, fez ele te prender ou te agredir fisicamente, aí sim você pode ser penalizado e não amparado pela primeira emenda. Por quê? Porque tem uma linha tênue, que não é definida pela lei, né, não tem como definir, entre o que é liberdade de expressão, o que é você virar para um policial e chamar ele de porco, filho da puta, e o que é discurso inflamatório, que seria você, por exemplo, ficar insistindo em falar: quero ver você vir pra cima de mim, seu merda, você não tem coragem, você não é homem o suficiente pra isso. Uma parada que eu acho maneira nos Estados Unidos, ao mesmo tempo não, é que, assim, nos Estados Unidos tem um conceito que é diferente daqui, porque aqui tem uma coisa que, assim, é o excesso, né? Tudo é excesso. O policial tem que tomar um tiro antes para poder ele apontar a arma para tu e dar um tiro em você. Dá, né? Que é coisa maluca. Nos Estados Unidos, se você está com a arma na mão praticando um crime, enquanto você estiver com a arma na mão, você é considerado uma ameaça. Então, a polícia pode literalmente te encher com mais de 150 tiros no corpo enquanto você está em pé com a arma na mão, que não tem excesso. Você tinha que tomar a arma quando eles mandaram. É porque, basicamente, é aquilo. Você já deve ter visto em filme americano que os policiais falam: he's armed and dangerous. Ele está armado e é considerado perigoso. Então, assim, é a questão lá. Mas o que eu não vou esperar tomar um tiro para poder depois reagir. Querendo ou não, é melhor ele deitado do que várias pessoas inocentes mortas, né? Com certeza. Sim, só tem o conceito deles é esse. Oleilson, que eu também pensava que era exatamente assim como você falou, até justamente ver o Audrey Alden. E é o seguinte: nos Estados Unidos, dentro das emendas dele lá constitucionais, também tem, né, a quarta emenda, que é o direito das armas. Americanos terem armas é um direito constitucional. A quarta emenda, ela fala até o seguinte, deixa eu pegar aqui para a gente poder... É quase que comprar um sorvete na lojinha do lado. Depende do estado. Não, isso depende do estado. Depende do estado, sim. Logo que acontece. Tanto é que nasceu aquele estudo idiota do 60% de chance de você morrer por estar armado, porque o cara fez uma comparação que, assim, maluco, a comparação que ele fez, eu consigo provar que boné aumenta suas chances de morrer. Não, então, eu falei errado, desculpa, não é a quarta emenda, é a segunda emenda. A segunda emenda que tem sobre as armas. A quarta é sobre você não ser violado nas suas coisas pessoais. É tipo, o governo não pode tomar o seu propriedade carro... privada. Documentação, entrar na sua casa sem mandado, tudo mais. É a segunda emenda. Lá eles... isso aí é... levado a sério. É muito sério propriedade. É muito Se você pisou no gramado de uma pessoa, a pessoa olha assim, te olhar... Não. O gramado é considerado área pública. Depende do estado. Acho que depende do estado, né, cara? Eu tô falando... algumas coisas dependem muito do estado. Mas sim, assim, você não pode... Depende do estado. Mas assim, constitucionalmente falando, o gramado, a área comum ali é considerado pública. O que não pode, por exemplo, é você botar o pé para dentro da porta da casa. Sim. Depende. Se o gramado tiver uma cerca, aí já tá entrando na tua casa, entendeu? Eu acho que dependendo do estado tem essa interpretação. Tem. Assim, tem um murinho mas ali tudo na frente, assim. né? Mas por assim, exemplo, tudo é depende da garantido Constituição. É garantido pela Constituição que, por exemplo, um policial pode sim ir até o quanto for necessário para ele tocar a campainha para você poder atendê-lo. Entendeu? Mesmo assim, que tenha uma cerca. Eu não sei se é Não, o policial ele pode entrar na sua casa se tiver sem mandato, mas só se tiver acontecendo crime, situação de crime. Sim. Entendeu? Que tipo assim, aquela situação assim, tem uma pessoa que aparentemente eu tô vendo que tem alguém sendo agredido lá dentro, de forma que se eu for esperar fazer um mandato, essa pessoa vai morrer. Sim, ele tem então que agir, tem que ir senão nesse intuito. Senão é omissão. Não, é tipo assim, se você tá perseguindo um bandido e ele entra dentro da casa dele, se tranca lá dentro. Tem uma denúncia de violência dentro de uma casa, você pode entrar se tiver a gente tá entrando nas paradas e tá entrando a gente tá indo muito devaneio. Subtópicos. Uma coisa, eu só queria trocar um pouquinho do assunto em relação a isso. Eu queria falar com vocês em relação a cancelamento. Entendeu? Que é uma coisa... quem? Mas era justamente por isso que a gente entrou no tópico dos Estados Unidos. Fala. Vamos voltar, então, lá atrás, onde era o nosso tópico. Então, assim, nos Estados Unidos, tem essa questão da liberdade de expressão irrestrita,
que eu acho importante a gente mencionar aqui para a gente justamente não sofrer um cancelamento. Não estou, pelo menos eu, não estou aqui concordando com o Monark, tá? Eu acho que o Monark viajou muito. Mas a questão da liberdade de expressão também vem com a responsabilidade, né? Então, você também não pode chegar lá igual o Monark e defender a existência de um partido nazista no Brasil. Isso é surreal. Me desculpa, mas eu não vou concordar nunca com isso. Eu acho que liberdade de expressão também tem que ter os seus limites. Mas aqui, vou te falar uma coisa. Do mesmo jeito que eu não concordo em ter um partido nazista no Brasil, eu também não concordo em ter um partido comunista ou um partido fascista. Entendeu? Eu também não Com concordo. certeza. Dessa mesma forma. Eu acho o seguinte. Nós temos que ter 2 pontos. Ou um país é como os Estados Unidos, que permite tudo. Ah, você tem ali o partido nazista, tem o partido comunista, tem o partido não sei o quê. Ou você é um país que não permite nada. Beleza, você vai ter ali... E a gente tem como regra, sei lá, nenhum partido pode defender Pode ser algo extremista. que viole o Mas Tratado de Direitos Humanos. Pelo por exemplo. menos... Então não pode ir contra o direito à vida, Sim. o direito à propriedade privada. São Mas direitos humanos Pelo basilares. menos na minha concepção, assim, o regime nazi, o partido nazi na Alemanha, eles fizeram o que eles fizeram, entendeu? E todo mundo sabe o mal que eles fizeram para a humanidade. As pessoas sabem que eles não cometeram nenhum crime, cara. Segundo a lei vigente da época, eles aprovaram leis para fazer o que eles fizeram. Olha Enfim, que coisa pra engraçada. você ver, né? Do mesmo Não, jeito mas aí Lei do não é mesmo parâmetro jeito, moral. do mesmo jeito que você poderia arrebentar uma vassoura na cabeça da tua mulher também, na época era tudo válido. Lei não é sinal para moralidade. Exatamente. Lei não é parâmetro moral, Vamos gente. lembrar aqui que escravidão já foi lei, né? Exatamente. Então, lei não é sinal de moralidade. Exatamente. Então, assim, do mesmo jeito... Eu acho que assim, um país tem que saber o que ele quer. Ou ele vai permitir tudo, ou ele não vai permitir nada. Então, assim, ou o país vai ter lá, né, como é o caso dos Estados Unidos, e que eu particularmente não concordo, não acho correto, mas é como os Estados Unidos funciona, Sim. que eles têm o partido nazista liberado lá. Ou o país tem que ser, né, mais consciente, que é, no caso, o que eu acho correto, e não permitir nem o partido nazista e nem um partido comunista. Tipo a Polônia, que apanhou dos 2 lados. Exato. Porque você ter uma liberdade para um lado e para o outro não, é hipócrita. Pois é, porque a partir do momento... O comunismo... Não, desculpa, só não digo. Porque o comunismo não fez tanto mal quanto o nazismo. Amigo, você já ouviu falar da União Soviética? Você já viu de quantas pessoas foram mortas porque não concordaram com o regime? Na China? Mao. O genocídio que foi causado. Vocês já ouviram falar em Holodomor? Pois é. Então, assim, Como assim? Aí, que nem você falou, voltando a esse assunto de questão do cancelamento. Eu não sei se vocês chegaram, provavelmente vocês conhecem, tem um perfil no Twitter chamado Sleeping Giants. Vocês já ouviram falar? Então, sim. É um grupo, querendo ou não, vocês sabem que é um grupo que tem uma posição mais à esquerda, que eles procuram cancelar qualquer pessoa que não concorde com a opinião deles, com a visão deles. Eu não sei, eles queriam cobrar $1 bilhão das redes sociais, porque elas estavam permitindo, eu não lembro mais ou menos o que era, mas estavam cobrando R$1 bilhão, aí veio um juiz e falou que não, porque eles estavam usando viés, isso, para poder justificar, blá, 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 blá. Cara, muita gente segue essa galera. Se vocês forem ver as redes sociais deles, eles têm muita gente que segue. Entendeu? Então, assim, tem gente que acorda igual essa galera. Se eu não me engano, são 3 pessoas. Acho que é 2 homens e uma mulher. Eles vivem, eles acordam, eles e dormem pensando em cancelar. Quem que eles vão cancelar no dia seguinte? Entendeu? Então, assim, enquanto eles não verem aquela pessoa sem um meio de sustento, sem o seu sustento, ela completamente ferrada, entendeu? Por causa que falou uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Aí eu não vou já entrar no mérito de ser uma coisa, meu Deus, puta que pariu, foi uma coisa merda do caralho, ou se só foi um comentário besta,
Mano, tu dá pra perceber que eles. O modus operandi deles é um modus operandi fascista. Vocês não Caramba. concordam comigo? Sim. Porra, É uma questão de autoritarismo, né, cara? é um Porque autoritarismo. fascismo envolve muitas outras coisas. Não dá pra gente dizer que é fascista, porque o fascismo envolve Ah, mas muitas fascismo é coisas. qualquer coisa que a gente disser, cara. Hoje em dia ensina no livro de história algo que é fascismo que não tem nada a ver com o que Mussolini fez. Então, por mim, fascismo é qualquer coisa. E quem dizer que tá errado vai ter que provar que Assim, o livro de história tá errado. Você pega qualquer coisa ruim, principalmente aí no governo dos presidentes. Cara, Você- pega qualquer coisa que seja qualquer ruim, coisa que não seja ruim. de direita, que não seja de esquerda, é fascismo. Por Vamos mais que o vamos Mussolini colocar era de assim. esquerda. Vamos colocar assim. Eu não gosto de tal pessoa, aquela pessoa é nazi. Eu não gosto daquela É. pessoa ali, aquela pessoa é fascista. Você não concordou comigo, você é um fascista. Entendeu? Então, assim, isso acontece muito no Twitter. Cara, Lá, eu vi um cara que é historiador, que ele se diz historiador. Ele é um maluco aí que defende o comunismo. Obviamente ele não é historiador, porque defender o comunismo você não estudou história. O cara, ele jogou ele colocou uma definição de fascismo tão absurda que chegou ao ponto de dizer que fascismo é um avanço absurdo e totalitário, sei lá o quê, do individualismo. Ele é assim, mano, fascismo vem de fascios, né? Que é união, que significa povo. E essa união, esse povo, essa união de todos, para ficar todos mais fortes, é simbolizado no Estado. O Estado é onde se une todo o povo. Ele simboliza isso. Onde isso pode ser considerado algo individualista. O Cara, facho, você não sabe o que está falando. facho, na verdade, ele vem do símbolo do Estado, né? Por isso que você vê, por exemplo, em questões legislativas, em questões jurídicas até, muito a utilização do fátio não é por fascismo, é porque ele representa a autoridade do Estado. O fácil, ele vem daquele negócio de você... Qual era a analogia que os caras usavam? Até isso puxaram dos romanos, né? Uma vara, um virote, sei lá como é que eles chamavam, é muito fácil de você quebrar. Quando você tem um facho, né, desses troços, dessas varas, tal, você tenta quebrar e você não consegue. E essa união é maximizada no Estado. Aí você me vira e fala que o fascismo é um ápice do individualismo. E tu olha assim, mano, peraí, tu pode até não gostar do individualismo, mas o fascismo não pode ser individualista, porque senão ô ferrou. Robin, tu que é o cara da história, me corrige se eu estiver errado, cara. Mas Mussolini, ele era socialista, não era? Mussolini foi socialista por um bom tempo na vida dele. Ele fez, inclusive, parte de partidos extremistas de esquerda. Só que ele acaba adaptando as ideias dele para ideias mais populares na Europa ali, e aí ele cria o fascismo. O fascismo, ele na verdade, o que foi? O fascismo, tanto o fascismo como o nazismo, eles tinham alguns ideais, os partidos inicialmente, eles tinham alguns ideais bem socialistas / comunistas, só que eles entenderam que o socialismo, ele é mais, como eu posso dizer, uma questão mundial, entendeu? E os caras, depois da Primeira Guerra, eles notaram que as pessoas foram para a guerra lutar pelo seu país. Então eles criaram uma versão nacionalista do socialismo. Por isso, tanto é que o nazismo é nacional-socialista. E aí virou essa maluquice que é o fascismo. Só que assim, porra, o fascismo era algo que o que você é ensinado hoje que é fascismo, o pessoal fala que é fascismo, nem se parece com o que é fascismo. Fascismo é a centralização de tudo no Estado. Hoje em dia, fascismo é quem você não gosta. Mas enfim, o Estado a grande questão do fascismo define tudo. Ele foi criado naquela época como uma espécie de revolta tanto contra o regime vigente, que é o capitalismo, quanto o regime socialista, que eles já tinham visto que, bem, não funcionava direito. Vamos criar o nosso aqui. Não tinha tantos exemplos quanto a gente tem hoje em dia, mas eles já tinham reparado que não dava muito certo. E eles criaram, basicamente, o deles, juntando questões dos dois lados. Só que eles recusam tanto um lado quanto o outro. Por que é importante falar isso? Porque o fascismo não é, por exemplo, como as políticas de terceira via que a gente tem hoje em dia, que seria, no caso, o centrismo extremo. Que é, por exemplo, o centrismo extremo é o seguinte: você olha na esquerda e você vê, essas ideias sociais aqui são interessantes. Você olha na direita e você fala, essas ideias econômicas aqui são bacanas. E você pega as duas, combina... Vamos trabalhar o que dá para fazer. Exato. Mas não é a mesma coisa
do Não. fascismo. O fascismo desprezava tanto o capitalismo quanto o comunismo. Desprezava os dois. Ele desprezava o conceito de propriedade privada. Propriedade privada ele limitava ao máximo. Ele fazia aquela relativação bonita. Propriedade privada é o quê? É aquilo que você carrega no teu bolso. É quase isso. Eu estou exagerando. E ele fazia uma centralização da economia, assim como o Nazi também fazia. Que é o quê? O Estado vai definir o que as empresas privadas vão produzir e na quantidade e no preço que eu quero. O nome para isso, para caso alguém aqui esteja afim de dar uma lida e estudada sobre, é corporativismo. Porque basicamente o Estado vira uma grande corporação, uma grande empresa estatal. Então, corporativismo é o que eles pregavam. Ou então aquele capitalismo de compadrio, né, também. Existe capitalismo? Não, mas existe alguém que tem a propriedade privada, enquanto ele for interessante para mim, ele vai fazer o que eu quero, pelo preço que eu quero. Você pode ter a sua propriedade, mas você vai responder a mim. Tal qual hoje na China, que a gente tem lá o socialismo de mercado, que eles chamam, né? Sim. Sim. É o capitalismo que responde ao Estado. Então, isso aí, Então, assim, mas... Fala. Não, só concluindo essa questão. É uma questão que realmente é muito mais complexa para a gente abordar aqui. Sim, é profundo. A questão, a gente estava falando sobre fascismo, por quê? Por causa da análise que hoje em dia a gente vê nas redes sociais de pessoas chamando umas às outras de fascista à toa. E, cara, eu acho isso perigoso. E eu digo isso tanto como cidadão como historiador. Sim. Porque o que acontece? Eu vejo muita simplificação, muita normativação do que é o fascismo, como se fosse uma coisa simples. Se você pisar fora da linha, você está sendo fascista. E, amigão, não é assim, não. O fascismo é um bagulho bem extremo. É um bagulho bem radical. Não tem como você pisar fora da linha sem querer ser fascista. Tá ligado? Não é assim. Concordo. Aí assim, Robin. Sabe o que eu acho? Isso aí é a teoria do especial. Já viu a teoria da superforça? O que é o conceito de superforça, assim? Vamos puxar para os quadrinhos. Uma pessoa que pega um carro, sei lá, um ônibus, né? O ônibus pesa o quê? 1 tonelada. E leva, ou mais, sei lá, não tô chutando aqui. E bote sobre a cabeça, pô, ele tem superforça, certo? Um ser humano normal não faz isso. Ok. Só que se todo mundo tivesse a capacidade de levantar o ônibus sobre a cabeça, levantar o ônibus sobre a cabeça seria superforça? Não. Então, é igual quando você fala que todo mundo é especial. Se todo mundo é especial, ninguém é especial de verdade. Se todo mundo é fascista, ninguém é fascista de verdade. Exato. E aí vira aquela relativação que tudo é tudo e na verdade não é nada. E assim, E aí, quem é realmente fascista, quem realmente é totalitarista e tal, ele vai passando despercebido ali. Por quê? Porque é tudo, aí chega uma hora que você não dá muita atenção. Eu penso da seguinte forma: as palavras que estão sendo usadas, principalmente fascismo, nazismo, você é um nazista, você é um fascista, do jeito que está sendo usado hoje em dia, cara, igual, você, sei lá, você é um genocida. Eu acho assim, você tem que ter mais cuidado com as palavras, porque tem muita gente que tem familiares que passou por essa situação, perdeu muita gente, e você tá usando isso como se você estivesse tomando um copo com água. E assim, não é bacana você sair cuspindo uma palavra se ao menos você saber o significado dela. Mas eu sei o significado. Não, você não sabe. Se você soubesse, você não tava cuspindo essa palavra à torta à direita na internet. Sabe? É muito pesado. É muito pesado. Mas enfim, vocês querem falar mais alguma coisa ou tá bacana? Então, eu acho que, justamente por isso que eu estava falando, que eu vejo com muita preocupação, acho muito perigoso essa normalização de chamar os outros de fascistas. Banalização, obrigado. Por conta disso que o Leite Zero acabou de falar. Se todo mundo é fascista, então ninguém é fascista. Exatamente. Então, assim, eu vou ser bem sincero, eu não vou citar nomes, eu não vou criar polêmicas aqui, mas eu venho vendo, sim, não só no Brasil, como no mundo afora, a ascensão de uma nova forma de fascismo, pessoas que de fato estão sendo fascistas, só que, tipo assim, como até o seu Zé da praça que falou uma besteira porque é um ignorante, foi chamado de fascista, quem é aquele cara ali que é fascista de verdade? Exatamente, concordo totalmente contigo. Isso é muito, muito perigoso. No dia que um cara desse que realmente foi um fascista,
tiver umas visões dessas e resolver colocar pra quebrar, a galera vai falar, então isso aí é fascismo, puta que pariu, agora tá O metendo dia no que meu um cara rabo. desse botar lá que você não pode falar mal do político, que você não poder mais falar qualquer coisa na rede social, senão você vai ser preso. Quando o cara te prender meramente por opinião, por você estar numa região do país num dia específico, sem comprovação que você tem alguma coisa a ver com o crime que aconteceu nesse lugar, aí você vai ter que se preocupar, meu irmão. Eita, deixa Oi. quieto. Fala. Oi? Não, é isso. É isso. É que eu entrei no. É que eu tava vendo que eu tava entrando num mundo paralelo onde tudo que eu falei tá acontecendo. Aí eu preferi falar. E assim, eu acho que isso a gente vê, agora voltando até o tópico, né, do podcast em si, que é redes sociais, eu acho que isso se traduz muito bem no nosso dia a dia com redes sociais. Porque a gente vê cada vez mais o quê? Pessoas tomando para si uma posição de autoridade que não tem e querendo limitar ou cercear a outra. E sabe como que o fascismo ganhou forma, ganhou força, seja na Itália ou no nazismo alemão ou em qualquer outra parte do mundo? Não foi porque um político decidiu fazer tal coisa. Não foi porque Hitler acordou um dia e falou, vou fazer isso aqui. Porque o povo apoiou. Porque o povo apoiou? Sim. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas estão apoiando de maneira cega, né? E com o que elas vêm perpetuando online, Mano, nas redes sociais. Ô Robin, você Oi. não concorda 100% nem com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com o seu irmão. A minha Cara, mãe não tem como, ela já foi jogar no VAR. Não, mas, porra, você entendeu. Mas, cara, você não concorda nem com teus familiares, pessoas que você mais ama na tua vida, quanto mais um Irmão, político. eu não concordo, politicamente falando, eu não concordo nem 100% com a minha mulher, que é a mulher da minha vida, que eu escolhi pra... Então, quanto ter mais minha vida um cara com que você só coloca o dedo ali pra poder... Um cara que você só coloca o dedo foi ótimo. Um cara que você só... Vila Mimosa. Um cara que Vila você... Mimosa. Um cara que você só cheia de aperta dois emoção. números ali. O cara que você só apertou 2 números, assim, o que o cara fala é uma cartilha que você tem que seguir, é uma doutrina que você tem que seguir, é uma religião. Cara, puta que pariu, irmão. Na boa. Pois é. Você tem que ser Assim, crítico. como a gente estava falando aqui de rede social, é muito perigoso você levar isso para rede social, para o escopo que a rede social tem, Sim. e querer tratar com naturalidade. De você ser o policial da moralidade, ser o policial da verdade, e simplesmente querer falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado, se você está fazendo isso, você está certo, se você está fazendo isso, você está errado. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Isso deve ser olhado com mais carinho antes de se fazer. E, né, já que a gente está falando de rede social, né, acho que para a gente não encerrar o podcast com um peso assim, né, com todo mundo sério, com todo mundo aqui, tipo, caralho, olha que merda que a gente está falando aqui. Vamos passar por um tópico mais leve e depois a gente encerra. Vamos passar então por um tópico mais tranquilo agora, né, um pouquinho longe de politicagem em rede social. E vamos falar sobre redes sociais antigas, que a gente já falou até do Orkut aqui, né? Redes sociais que trouxeram aí um pouquinho de alegria na nossa vida quando a internet era menos politizada. O que vocês acham? Sim. Que tal, Letícia? Top. Eu, por mim, sou a favor. Sou super Então a vamos favor. lá. A gente tava falando do Orkut, né? Eu até comentei com vocês que tinha o Hello, né? Que foi a rede social que o... Consegue falar em 5 minutos? Acho que dá, pô. Fio, beleza, vambora. Que a gente falou aí do Orkut, né? Que ele criou. Mas, assim, vocês usaram, por exemplo, o MySpace? Não sei se eu perguntei isso pra vocês mais cedo. Cara, se eu usei 1 ou 2 vezes o MySpace, foi muito. E tu, Letícia? O MySpace eu fiz e usei só como caixinha pra guardar coisa. Olha aí, ó. Caixinha pra Literalmente. E aqui, vocês chegaram a usar o VK? Qual o nome? Que VK isso? é tipo um Facebook, só que russo. Porra, aí, Nossa, nunca. Tem moda não, por aí, isso, né? aí, irmão. Aí. Alguém lembra do bate-papo da UOL? Porra, Bate-papo da UOL. Bate-papo UOL existe até hoje, irmão. Sim, Cara, eu gostava. Sabe o que eu achava engraçado no Caralho. bate-papo UOL? Tinha É salas que eu pra você dava a minha conversar. descrição. A minha descrição como é que é? Eu sou alto, tenho 1,90 m, cabelo longo, castanho claro, ondulado. Aí você Sou já magro. pensa que é um príncipe, né? Aí a mulher Dá virava o assim e popô, falava assim: dá o nossa, tá mentindo, você não pode. Não, eu olhava assim, tá, mas eu sou feio, relaxa.
Moreno Não, já achava que era alto. um homem zarrão, É só Aí é o um- leite zero. é aquela música, moreno alto, bonito e sensual, é só moreno alto. É só moreno e alto, acabou. Bonito e sensual fica pelo seu gosto. Isso aí fica se você achar o. De repente. Fica ao seu critério aí, minha senhora. É o Fica seu ao seu critério. critério. Tipo, tu acha um Marquito humano, então talvez você ache o bonito. O Marquito. Eu acho o Marquito bonito. Porra, então tu me acha bonito, tu me acha o príncipe, né? Pô, tu me acha um É, deus grego. cara, Tu me acha. Outro que eu usava antes do Orkut, olha lá. Olha ela. Tipo, eu não sei se exatamente tinha uma rede social, mas era o que a gente tinha na época antes do Orkut, que era o Flogão. Porra. Nossa, eu Era nunca uma vi espécie esse. de, era uma espécie de fotolog, Eu tá sei ligado? qual tu tá falando, eu sei qual que tá falando. De Era um repente, conheço. blog, era um eu acho que até blog, era usei. um blog de fotos e tal. E aí você comunicava com as pessoas indo no flogão delas. Assim, O fogão delas é ótimo. Nossa, o programa é ótimo. Eu não sei se pode ser chamado de rede social. Não é uma rede social, mas assim, é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui registrado, que o MSN fez parte da vida de muita gente. O MSN é um mensageiro, né, cara? Igual o Sim. WhatsApp hoje em dia. Sim, mas assim, é bom falar, porque a galera Sim, é com uma certeza. parada nostálgica. Mensageiros são redes sociais, pô. É igual bate-papo. Sim. Querendo ou não, pô, caraca, aquela época, MSN, cara, MSN foi uma geração, né, cara? você podia eu encher o acho saco das pessoas com aquele botãozinho de chamar atenção, era uma merda. Você entrava no UOL e pedia o MSN das pessoas. Era Sim, basicamente esse caminho. Passa o MSN, a pessoa passava. Era o e-mail, não é? Que era passava o e-mail? Isso, Assim, passava o e-mail. Passava o e-mail, tu adicionava e você podia customizar todo o teu nome. Aí quando a pessoa colocava o nome lá, caralho, você customizava o teu, ficava uma parada muito estranha. Mas Se ficava você muito tinha legal. aquele MSN Plus, né? Que podia Sim. botar cor e tudo Cor, mais. você podia. Nossa. Pô, Mas cara, aqui, era uma época muito boa. O MSN era muito bom, mas antes do MSN tinha um outro mensageiro, né? Não sei se vocês pegaram. Eu acho O que você ICQ? vai falar- ICQ. O ICQ, O ICQ eu não cheguei a usar. eu usei. ICQ é da época das cavernas. Porra, ICQ é um clássico, irmão. A juventude de Tinha- hoje não tinha sabe o que que é ICQ. Aquele barulhinho de gatinho quando alguém te mandava mensagem. Não, tô ligado. Era bom pra caralho. Aquela internet de. Bom pra caralho, não, né? Vamos falar. Porra, Internet bom pra caramba. Internet de escada. escada, puta que pariu. Você geralmente Você fala- usava aquela merda de madrugada pra não ter que. Não, pra pagar. logar, parecia que tu tava esfregando um gato na panela. É, Não, era, enfim, filho. Rapaz, a gente é de uma época pré-histórica. Você que tá escutando aqui, todos nós três aqui somos de uma época pré-histórica. E que Meu era irmão, tudo- você quando a fazer gente chegou na ligação internet, era em tudo telefone mato de disco. Eu sei fazer ligação em telefone de disco. Você não sabe Filhão, fazer isso. também. Filhão, também. eu sou da época do disquete. Eu já usei disquete. Na verdade, eu aprendi a fazer ligação sem usar o disco ou os botões. Se você me deixar um telefone de pulso na mão, eu consigo ligar sem fazer nada. Olha aí. Sem botão, sem disco. Eu Olha aí. aprendi isso graças ao Silêncio dos Inocentes. Olha aí. E como Olha aí. que funciona isso? Viu? Cara, você o tem cara- que o cara é basicamente. MacGyver. Não tem o gancho. Ah. Não tem o gancho. Você tem que basicamente apertando o gancho rapidamente. Tipo, 1, 2. Eu quero ligar pro número 9, 9, sei lá o quê. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você Caraca. parava. Cara, dava pra ligar pra qualquer lugar fazendo isso. Eu aprendi isso em Silêncios Inocentes. Ou seja, a pessoa te entregou um telefone que é meramente pra você atender, pra tu não ligar pra ninguém, tu pode desligar e apertando tu vai ligar pra alguém. Eu não fazia ideia disso. Não fazia ideia. Nem eu. Então, gente, eu vou encerrar o nosso podcast por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. A gente ter falado merda pra caralho. Se você concordou. Hoje o podcast ele foi, além das crises de TDAH, ele foi bastante filosófico, né? Sociológico, político, né? Se então você. deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa abordagem. também. Se você gostou, você fala pra gente aí se você curtiu, se você quer dar um soco na nossa cara ou se você quer beijar nossa boca. Se você A quiser gente- dar um soco na nossa cara e se chamar Arcelino Popó, o Gui Não. tá Aí disponível. é Não, não. especificamente com o Guilherme. Pois Eu é, vou botar na não- torcida pro não- Gui sobreviver. Não tô sabendo nisso. Não, Não, tô não, sabendo não, nisso. não. Pera lá. Vamos encerrar o podcast com qualidade e com seriedade aqui. Então encerra aí, caralho. Bora, rápido. Vamos relembrar que durante o podcast, o nosso host, Guilherme, o Leio, sabe o nome Desafiou completo dele? Arcelino Popó. Não, Não do desafiei Gui. porra nenhuma, não.
O nome completo do Gui, pra poder não ter nenhuma confusão. E o mais importante, espalha a palavra. Valeu e fui! Bullseye.